E chegamos aqui. Boa noite a todos. Deixa eu ver se tem alguém sobrando aqui na nossa porta de entrada. Ó, tem aqui. Depois o pessoal faz uma chamada ali, não entraram ainda. O último dia de aula é isso, né? O pessoal fica mais relaxado, mais tranquilo. Aliás, né, para ele já acabou. Então, é assim mesmo. Boa noite a todos aqui. Boa noite a todos. Estou ouvindo muito bem. Isso é muito bom, isso é muito bom, isso é muito bom. Então, turma, né, sejam muito bem-vindos. Aqueles mais assíduos, como o Carlos Everton e uma galera que mostram essa desenvoltura total, aí segue o processo à risca. Aí depois, nós acabarmos isso, por mérito, que isso é legal na vida, eu faço um bate-papo com vocês, caso seja necessário. Mas tem que ter mérito, hein? Tem que ter mérito. O Carlos Everton falou que vai mandar 60, uma saca de 60 quilos de castanha de caju. Aí eu falei, cara, 60 quilos? Isso aí é muito mérito, é ou não é, Carlão? Legal. Então, galera, vamos terminar isso aqui hoje, né? E vamos apresentar o próximo aula bônus para você. O Juliano está aqui, depois eu vou chamá-lo, né? E a gente vai bater um papo com vocês rapidinho aí, tá bom? Então, estamos aqui, ó, né? Ó, dei uma patada aqui, uma semana a mais, uma semana a mais não, né? Alguns dias a mais, né? Uma segunda a mais para vocês, tem as aulas bônus, depois eu fico 30 dias, né? Um mês, é 4 semanas, completando aquela planilha. Nossa, mas Cícero, é legal fazer assim, né? Quem já está fazendo muito bem, espera lá aquelas 4 semanas acima, que a resultante seja acima de 75%. E aí você está, meu, você está em paz, né? Mesmo passando por algumas controvérsias emocionais no começo, que é de ser normal, né? Vocês estariam muito bem aí depois de um tempo, né? Estariam se mantendo muito bem, né? Dentro dessa maturação de vocês, desse processo operacional. E isso é uma coisa que é diário, né, turma? Eu falo para vocês, é um processo diário. Para mim, eu coloco como guerra, né? Uma guerra diária, né? Porque não é um, né? Eu podia fazer, né, Netflix, um monte de coisa, aí, tomar sorvete, cerveja, sorvete o dia todo, comer coisa boa, assim, se importar com a saúde, fazer um monte de coisa, mas, né, isso afeta o que eu preciso para completar os meus sonhos e objetivos. Então, tem que ter uma vida um pouco mais regrada, né? Tem que ter uma vida mais calma. As pessoas acham que isso aí, mas que bobagem. Mas bobagem, né? Pode ser aquele diferencial, né, para alcançar o seu objetivo mais rápido. E sendo assim, né, percebam, né, a maioria das pessoas tem muita certeza, mas não tem atitude. Então, isso é uma coisa muito complicada, né? Porque tem que casar junto aí, senão fica estranho, né? Mas pode ver, todo mundo tem uma certeza absoluta, mas essa certeza absoluta nunca foi testada e feita à risca. E é isso que nós estamos medindo aqui, né? Se dá para fazer bem, fazer de forma plena é muito melhor. E é isso que nós buscamos todos os dias, um pouquinho por dia, para não entupir as veias, né? É isso aí. Sendo assim, turma, nós estamos naquela parte lá da, né, gestão de desenvolvimento operacional, parte 2, plano de operações. E eu vou falar um pouco com você sobre isso. Irei falar também sobre, de novo, sinais para o Brasil, como nós estamos fazendo para fazer isso. Mesas proprietárias, vou mostrar as mesas rapidinho para vocês novamente. E aí, lembrando, hein? Vocês vão ter essas duas aulas bônus, e a gente vai apresentar a aula bônus número 1 para você, que é o Juliano, que está aqui hoje. Ele vai estar aqui batendo um papo com vocês. Ele é da turma 0, então ele conhece isso aqui como ninguém, né? Conhece muito bem o processo todo e conhece muito bem as ferramentas da Perfluxo e é o mestre em automação na Ninja e em outras plataformas também. Mestre em automação, isso é muito bacana. Bom, se tudo isso faz parte do plano, vamos lá, Cicerão, para o tatame, que lá que nós vamos ganhar o jogo. Então, pessoas, eu acho que todo mundo aqui, nessa parte, começou a se desenvolver. Então, eu montei um processo com vocês, que é esse daqui, na aula passada, né, que é um PDCA. Uhul! PDCA, né? E nesse PDCA, nesse planejar, fazer, verificar e agir, vocês começaram a mudar a forma que vocês
executam as ações do dia a dia de vocês. Isso que eu gosto, isso que eu quero, isso que eu exijo de vocês, porque sem organização e planejamento, as coisas vão ter uma grande probabilidade de insucesso. Nós estamos mexendo com outras coisas, com probabilidade de sucesso. Então, né, já que pouca gente faz, se eu fizer o que pouca gente faz, opa, agora não, poxa, que coisa, aqui, ó, mais tarde. Lembrar mais tarde, que coisa, né? Atualizar. Então, né, desculpe aí, veio um negócio no meio da minha tela aqui, tem que atualizar o computador. Então, aqui, né, vocês estariam já fazendo uma sistematização desse processo de operar, né, operar. Então, se é pilotar um carro, né, esse formato que eu ensinei vocês a conhecer o mercado, independente do estágio que vocês estivessem, né, ou o conhecimento que vocês estavam antes de chegar aqui, né, meu objetivo, então, era, não sei como vocês chegaram até o ponto A, né, mas nós somos o ponto A. Bom, para movê-los do ponto A até o ponto B, que é alta performance, isso a gente sabe fazer, porque eu fiz. Então, fechou. Tá? Mesmo conhecendo todos vocês, tá? O modelo funciona com vocês também. Então, a sistematização vai levar isso aqui, ó, né? A gente está sempre fazendo gestão das coisas que a gente está fazendo. Então, se a gente continuar fazendo isso, com o passar do tempo, a sistematização de etapas e processos, a gente tende a ficar melhor. Isso gera uma melhoria contínua no nosso desenvolvimento. E isso que nos leva para frente, né? Sem angústia, né? Sem excesso emocional, né? Com técnica e medição. Técnica e medição. E risco controlado, faz parte do nosso processo, já falamos sobre isso, nem cogito aqui, porque aqui já é um fato consumado, né? Hoje, minha esposa fez uma operação, para vocês terem ideia, no S, ela falou para mim assim, ó, não vou mexer no stop e tô nem aí, vai ter que dar, porque a estatística falou que, parararará, eu falei assim, pois é, então, né, já que você iniciou, bora pro jogo. Deixamos, ficamos olhando. E não é que depois de indas e vindas, indas e vindas, indas e vindas, ele não bate no alvo, ele passa 4 ticks, depois cai e volta a subir novamente. Engraçado isso, né? Por que será que nós fizemos isso dessa forma, né? Porque a gente tem muita disciplina? Não, né? Ou é muito, como é que é? Paciente? Não. Nós conquistamos cada habilidade que era necessária fazendo esse processo, né? Então, de tanto fazer a mesma coisa, você confia até na métrica de alvos e stops, né? Com a frequência que, no final do mês, né? E em cada mês que for, né, acontecendo, eu estaria sistematizando e ficando melhor nisso. Ó, que bacana, né? Porque a matriz de risco já é o quê? Positiva para você. Então, desde o começo, a matriz é positiva para a gente. Então, vocês tiveram a chance também de verificar isso, né? Vários alunos mandaram mensagem para mim, cara, Cícero, cara, eu fiz uns erros aqui terríveis. Mesmo assim, quando eu fui lá no final consolidar os resultados, eu percebi que eu não estava tão mal, não. Aliás, alguns falaram assim, ó, eu estou até me sentindo muito bem com isso. Eu pensei que eu estava muito pior, eu estou muito melhor. É porque se nós não gerenciarmos esse processo, a nossa mente tende a o quê? A memorizar processos dolorosos primeiro, né? De dor e perda. Então, a gente acha que tudo que a gente fez não sobra nada de bom. E esse processo de gestão contínua dá para vocês, né, esse controle emocional da autopunição. Olha, eu vou julgar aquilo que eu fizer e analisar, não aquilo que eu acho que eu fiz e que eu penso que fiz bem feito. E aí as coisas começam a acontecer. Bom, e aí vocês teriam que ficar fazendo isso, né, constantemente, até dominar totalmente a técnica ou a tática da técnica. Tá bem? Então, esse é um processo irreversível para vocês. Vocês têm que fazer isso um mês aí, todos os dias. E que isso se espalhe para a vida de vocês. Porque se dá certo na profissão, pode dar certo na vida também de vocês. Geralmente as coisas sobram, ficam. Uma outra coisa que vocês ganharam nesse processo foi o que? A gestão do dia total de vocês. Então, acordar mais cedo. O que é acordar mais cedo? Ganhar a hora, né? Ganhar aquela hora que falta. Não, todo mundo reclama que não tem tempo. Eu também falo de vez em quando, pô, não tenho tempo. Ah, e, de repente, quando eu chego no espelho, o Cicerão olha para mim e fala assim, temos tempo sim, 6 horas de sono, 5 horas de sono, como não temos tempo? Temos, lá podemos tirar uma hora. E ninguém vai reclamar, além de você, se você quiser reclamar. Então, né, vocês aprenderam também a ganhar tempo.
E uma outra coisa que vocês fizeram, né, eu acho que todo mundo deve ter feito com o Cicerão e o Cícero falaram, era meia hora ou 20 minutos da hora do almoço para ver o mercado e tentar fazer alguma coisa. Né? Habituar-se com isso. É outro horário que nós vamos ganhar tempo. Mas se eu tenho que comer bem, senão eu fico, vou ficar, um palito, eu vou passar mal e cair. Tem vitamina, tem um monte de coisa boa aí. Vamos cair primeiro, né? Para depois sentir medo. Né? Se eu sentir medo e não fizer nada, não adianta. Né? Às vezes que a gente fazendo e caindo, a gente aprende a não cair mais. Gerenciando e consultando as coisas legais que vão fazer bem para a gente. Tá bem? Bom, depois que vocês chegaram nesse ponto, uma coisa que estava sendo adicionada, que era importante ao plano de operações de vocês, era o footprint. Então, acho que todo mundo começou a gamar no footprint. Esse footprint é o raio-x do mercado, mais do que isso, né? Como eu falei para você, é a microestrutura do mercado, né? Não é estático, ele é em movimento. Então, não é um raio-x, é uma coisa muito melhor do que isso. Ele está mostrando, olha, não se sintam dramatizados pelo que eu estou falando aqui, hein? E aí, é uma coisa bacana que a gente vai ver, né? Esse movimento, ele tem que ser acompanhado dia a dia. E usar o footprint no dia a dia é isso, né? Eu dei o exemplo das substâncias químicas para vocês. Né? Aquilo que parece que está paradão, né? Se a gente fosse colocar lá um microscópio eletrônico de varredura, uma coisa iônica, a gente ia ver lá muito próximo do que estava acontecendo, que era uma interação gigantesca, uma movimentação constante ali, tá? De micro, né, partículas e substâncias atômicas em constante movimento. Bom, então é lá que nós estamos. E a relação desse lá que nós estamos eu levava vocês ao CEAGESP, é você ir lá dentro e ver o que está acontecendo, é olhar para a Dona Maria, né, olhar para o seu Antônio, para a Dona Josefa, para o Cicerão, lá os caras lá que saem da banca de pastelzinho, né, como profissionais e só compram no preço bom. Né? Os caras, só compram no preço bom. Bom, então vocês entenderam se, né, que eu estou indo ali na negociação. O footprint é isso, né? Essa microestrutura que está acontecendo ali em negociação, essas trocas, né, de lotes entre urgências e necessidades, né, que o fluxo mostra para a gente e o volume, né, valida, né, essas informações. Legal, legal. Uma outra coisa importante que nós chegamos agora, então, já que eu estou operando, eu tenho uma planilha maravilhosa hoje, né? O Fernando mandou uma planilha, o Amaury tinha mandado uma planilha para mim também, um pouco diferente, eu vou mandar para vocês, vocês podem mexer na planilha. Essa planilha que existe para vocês é uma modificação de uma planilha minha, todo o material que vocês estão vendo eu usei para mim mesmo, né? Tirando esses PDFs aqui. E aí o que acontece? Aí o pessoal pega, né? E era um processo de entrada na fraternidade, eles se modificavam, eles se sentiam inclusos na captura de fluxo e davam suas contribuições. Vocês podem fazer isso também, e podem trocar entre vocês. Né? Essa interação entre vocês é importante. Eu quero que isso aconteça muito. Por quê? Porque as turmas já são pequenas para isso. Eu tenho pessoas numa fraternidade que são fantásticas, Os caras não param de dar toques um para o outro. Né? É muito bacana. O Serão lá fica lá participando com eles constantemente. E isso é legal, fazer grupos coesos, onde não se tenha ego e tenha assim, objetivos comuns, fazem com que vocês avancem mais rapidamente. Andar com pessoas que têm as mesmas características em termos de grandiosidade de sonhos, ou de postura, ou de atitude, faz com que vocês fiquem melhores também. Então, tentem sempre, né, buscar pessoas que te levam para cima, né? Não que fiquem na piadinha ou que tirem sarro de coisas muito sérias. Né? A nossa mente não pode ter a sensação de que os nossos objetivos ou sonhos são brincadeira. Né? Então, tenho ao lado de vocês pessoas que tenham essa postura. É mais fácil para que vocês continuem no jogo em alta performance ou buscando aquilo que vocês merecem. Bom, uma outra coisa aqui, vocês perceberam ali, tem o Cícero e o Cicerão na sala de novo. Ó. Meu Deus do céu. Olha esse Cicerão, não larga. Era a continuidade desse PDF aqui, ó, né? Desse PDCA. O que seria a continuidade disso, Cicerão? Bom, quando a gente leva isso para resultados, consegui abrir certo. Eu falo assim, ó, bom, né?
O sucesso é você estar buscando aquilo que você almeja. O que é o sucesso? O sucesso é aquilo que você coloca como o seu objetivo de superação. Eu acho isso. Então, pode ser um monte de coisa. Tá? Eu acho assim. Então, mas para ter sucesso, né, você tem que ter atitude. Então, para mim, sucesso é o quê? É o significado, o resultado de uma atitude ideal, plena, né, que leve você a ser uma pessoa melhor, vai refletir até na sua vida, nas suas escolhas. Para mim é isso que é o sucesso. Então, né, aquele PDCA que vocês viram ali, eu criei uma norma, né, colocam aqui, para que vocês conheçam ali. E o que a gente queria fazer aqui? O que eu queria fazer nesse processo aqui? Bom, na minha vida, né, profissional, tinha coisa que eu falava, cara, isso aqui é muito bom, né, eu vou levar para minha vida. Então, tudo aquilo que era muito bom, eu levava para minha vida. Não, isso aqui vai ficar na minha vida. Eu achei que, para ter uma caminhada legal e ter esse propósito de estar sempre se desenvolvendo e aprendendo, eu tinha que ter essa ideia muito clara para mim. Né? Para que o meu objetivo fosse alcançado, eu tinha que deixar meu ego muito baixo. Né? Muito baixo. Por quê? Porque eu não queria ter a sensação que eu sabia alguma coisa. Eu poder deixar minha mente procurando conhecimento. Né? Então, nessa procura constante de ser um pouquinho melhor, eu conheci normas e sistemas de gestão, vários, né? Eu gostava e gosto até hoje, se eu compro o livro, fico lendo, e eu acho que é legal, e isso é uma outra recomendação que eu faço para vocês, se puderem, né? Troquem lá 20 minutos de celular, 20 minutos de alguma coisa que, né, eletrônica que vocês estão fazendo, por uma leitura, pode ser no computador mesmo, né? Tem até tablet, não tem problema qual é a forma que você leia, né? Desde que você leia alguma coisa, instigue o seu cérebro, conhecimento novo. Criar um hábito disso é legal demais, muito gostoso fazer isso. Vai facilitar essa passagem de vocês, né? Eu tenho um sonho nobre, pleno, ser o violento grande, então torne-se a pessoa violentamente grande, nobre que você precisa ser para conquistar os seus sonhos. Bem, então, mudar nossas rotinas, conquistar rotinas que nos levem a ser pessoas mais o quê? Plenas, bem mais plenas, mais conectadas consigo mesmo, pensando em ser um pouquinho melhor. Bom, e aí, né, nós chegamos a um ponto onde pegamos tudo isso e colocamos na sistemática captura e fluxo. Né? Então, eu tenho uma empresa de treinamento, né? Agora está paradona, não tenho mais vontade de trabalhar com ela, vou trocar a função dela. Mas essa empresa, eu tinha uma ideia que era produzir transferência de conhecimento em pequenos espaços de tempo. Né? Então, a gente produzia uma educação totalmente direcionada e objetiva, né? Levando a pessoa a executar uma ação com proficiência ou com o quê? Com capacidade, né, de ser bom naquilo. Né? Não precisa ser excelente, mas você vai poder... Não, você não precisa ser o engenheiro que vai projetar o carro, mas você pode pilotar o carro. Em nosso caso aqui, a nossa McLaren 720S, com kit de customização. Tem uma chegando por aí, ó, mas ó, vai por mim, hein? Quero ver a performance dessas LT aí, essas coisas aí, viu? Ó, tem umas boas aí, viu? Tem umas boas aí, tem umas boas. Vamos ver se aguenta o motor, né? Vamos ver se aguenta o motor, porque não tem fim. Então, pessoas, nós começamos a separar os resultados disso. Eu falei, cara, se é uma melhoria contínua, eu tenho que fazer a avaliação dos meus resultados e ter o quê? E ter a chance muito rápida de entender o que está errado e jogar fora o que está... Opa, quase, hein? Entender aquilo que está errado, aceitar aquilo que eu faço certo e maximizar aquilo que eu faço certo. Então, tem duas partes da performance que é legal de fazer. Então, tem a parte que eu erro muito. Então, eu erro muito, tenho muito dado para tratar, né? Porque eu não sei de onde vem o meu erro. Aí eu entendo lá que algumas regras e condições eu não venho cumprindo, em algumas situações que são táticas. Passar linhas de topos e fundos, no preço e no delta acumulativo, né? Aquelas coisas que nós aprendemos lá. Fazer as perguntas certas nas etapas certas. Então, para quem perdeu aula, cara, faz tudo de novo. Não, esse aqui peguei um pedacinho, faz tudo de novo. Por quê? É sequencial, é sistematizado. Meu, para dar efeito, tem que fazer o quê? O processo inteiro. Senão não tem jeito, né? Bom, beleza. Então, eu separei em duas partes legais aqui. Né? Como que eu vou olhar esses resultados aqui? Como que o Cícero faz sempre?
Eu não tenho esse negócio de falar assim, Serão, cara, hoje você foi terrível. Eu não tenho isso. Eu não vou criar um inimigo tão poderoso dentro de mim. Né? Então eu falo, Serão, como é que podemos arrumar isso ou melhorar isso? É melhor, ó, a gente foca na resposta. Tá? Tem pessoas que olham os resultados e ficam tristes. Ah, eu nem vou mandar os resultados porque eu não estou indo bem. Eu falo, ó, vá, então você gosta de não ir bem. Porque mandaram resultados até o quê? Uma postura diferente, uma atitude diferente. Tá? De falar, cara, eu tenho que entender o que está acontecendo aqui. Se eu não avaliar aquilo que eu faço de uma forma extremamente objetiva, né, eu perco o fio da meada, eu perco o quê? A melhoria contínua e fica patinando, fica patinando. E isso dá angústia, ó, volta emocional no jogo. E te lembra, aquilo que nós conversamos, a disciplina mostra muito isso, né? A disciplina mostra muito isso. Se eu tenho dificuldade em disciplinar, né, eu vou ter dificuldade em até analisar os meus resultados, preencher planilha, fazer um monte de coisa que são importantes dentro do processo. E não tem jeito. Né? Ah, puxa, eu estava indo bem e parei de ir bem. Mas a pessoa nunca fala assim, puxa, eu estava aí fazendo o processo e parei de fazer o processo. Olha que coisa. É o foco no lugar errado, no resultado, e não no processo. E eu continuo dizendo que isso é uma questão de maturidade. Né? Que a maioria das pessoas sabem disso, mas a gente tem um tempo de maturidade para aceitar, para fazer. Lembra? Aquilo que a mente aceita, o corpo executa. Né? Então, isso é maturidade. Isso é maturidade. Tá bem? E é aquela avaliação constante. A maturidade, ela vem o quê? Pô, de aceitar que eu tenho que avaliar, porque senão eu vou ficar me punindo. Então, quando a gente sistematiza resultados, a gente tira a punição. A gente vai o quê? Para a fonte, esquece essa porcaria que o pessoal fica colocando muito forte aí no mercado. Bom, eu vou descobrir se meu tamanho está certo, se meu tamanho está errado. Eu vou descobrir que tem uma operação que me tira dinheiro e eu continuo fazendo. Então, por que eu estou continuando fazendo? Né? Eu vou ter que buscar no meu procedimento o quê? Uma trava para isso, né? Uma condição, uma regra para que ela pare de me atormentar ou de ocorrer. Por exemplo, eu citei a todos vários tipos de operações que poderiam ser feitas. Eu, por exemplo, Cícero Cicerão, bate aqui Cicerão, amigaço, nós fazemos pivô pós-rompimento. Né? Nós fazemos esse. Então, vocês, no final desse processo que vai começar agora, né, que vocês vão treinar objetivamente, né, vai ter que escolher o que vocês vão operar. Vocês não podem ficar operando qualquer coisa. Isso vai levar vocês a um tempo de desenvolvimento gigantesco. Lembra? Um golpe por vez, golpe do dedinho. E não é uma opinião isso aqui. Eu fiz isso para chegar até aqui. Bem, eu, Cícero e Cicerão, fizemos isso. Então, aquela questão de maturidade, novamente, vocês podem fazer da forma que vocês quiserem, mas se fizer aquilo que eu estou pedindo, talvez, né, aquele processo de aceitação seja mais fácil e vocês sejam muito felizes. Né? E é isso que eu quero de vocês, felicidade, né? Sucesso pleno. Bom, como você fez isso então, Cicero? Bom, eu fiz da seguinte forma, para a gente é importante demais, né, nós termos aí esse controle, todo o controle, todas as etapas que são compostas, né, para se tornar um trader, né, não tem essa, o pessoal fala assim, o mercado não é só setup, não estou nem aí se é ou não é, nós temos um processo detalhado em todas as etapas que nós sabemos que é importante, e pronto, né, fechamos nisso, se é ou não é, estou nem aí com isso. Agora, isso dá certo. Né? Isso dá certo. Vocês podem verificar isso nas sextas-feiras. Né? Nas sextas-feiras. Quem pega o jogo de verdade, tá ali, né? Fazendo um negócio ali. E vocês pegaram o jogo, aí, porque tem uma galera já mandando planilha bem interessantes, né? Vários socos no queixo, várias contragolpes ali. Mas esse é o momento, né? A gente tem que clicar mesmo, falar assim, o que eu vou escolher para levar para a guerra? Porque a guerra é onde a gente vai buscar o quê? O prêmio para a família. Então, a gente tem que voltar bem com a caça e vivo, né, turma? E vivo. Então, tem que ter dosagem para isso. Né? Dosagem para isso. Bom, então, essa análise de resultado, para a gente é tudo, praticamente. E quem não faz, perdeu o fio da meada. Não é o conteúdo e correr, assistir a aula e falar, beleza. Não. É fazer todas as etapas. Né? Aí vem aquela choradeira. O mercado tem 90 e poucos por cento de pessoas que quebram. E quem fez certo? Com quantos são? E o que essas pessoas estão fazendo? Ninguém questiona. Mas fica todo mundo o quê? Focado no errado. Então, focado errado dá o quê? Dá erro.
Foco no erro é levantar o erro. Tem uma parte que é o quê? Você tirar de tudo só aquilo que dá certo. E vai aumentando o quê? A coisa que dá certo e diminuindo as coisas que não dão certo. Bom, vai chegar um estágio de vocês que essa coisa que dá certo vai parar de crescer, né? Você vai poder crescer o lote, né? O número de contratos por operação. Vai chegar um momento também, você fala, cara, né? Mas eu estou indo no mesmo tipo de operação. Aí você pode buscar o quê? A resposta naquilo que você fazia errado. Falar, poxa, às vezes o que eu estou fazendo errado é uma forma errada de executar uma outra sistemática de leitura dos cenários. Tá? E você vai colocar outra. Por exemplo, eu opero dentro ou fora da minha área de valor, tá bem? Mas a forma que eu opero dentro e fora é diferente. Fora, eu sei que o meu alvo é maior. Dentro, eu sei que o meu alvo é menor. Em alguns momentos, tem que estar lá muito próximo das áreas de valor para operar, senão não vale a pena pelo risco. Então, é esse comportamento, análise e resultado, traz também para você. Você purifica os cenários que a gente pode utilizar para operar. Bom, depois que eu analisei o cenário, eu tenho que analisar o quê? Aquilo que vocês falam que é setup, que eu falo que é a forma de entrar no mercado. Porque você fala assim, Ciro, ó, eu dou um exemplo para vocês. Existem, né, dentro de um rompimento, rompeu. Eu não vou entrar na maioria dos rompimentos. Eu não entro em 99,9% dos rompimentos. Por quê? Porque os rompimentos bons vão fazer pivô e respeitar a área. Ou eles fazem o pivô de uma ou duas barras. Ah, ó. Então, o setup para vocês seria, ó, pivô de uma, duas barras e o retorno era rompida. Ó, né, para mim, isso aí é o quê? É o mesmo cenário onde escolho pela força e a velocidade do rompimento, se eu vou entrar no pivô de uma ou duas barras, ou se eu vou entrar no retorno à área rompida e esperar um pivô de uma ou duas barras. Olha isso, né? Olha que bacana. Então, essas ideias, né, essas escolhas, ela vem da análise do quê? Da que a gente está vendo no hipermapa, né? Qual a região que está acontecendo a operação, de onde está vindo e que tipo de movimento está fazendo. Então, isso aqui ó, separa totalmente do que é a execução de uma operação. Então, a captura de fluxo, a minha metodologia Cicerão é assim, ó. Bom, se eu estou operando dentro do gigante, que é o hipermapa, então, se eu li o hipermapa errado, que adianta eu ficar analisando a operação? É perda de tempo. Então, a primeira análise que eu tenho que fazer é se eu identifiquei o cenário correto ou não. Se eu identifiquei o cenário correto do que eu vou operar, e seria o cenário correto, seria identificar todas aquelas regras e condições lá do hipermapa, tá bem? Bom, beleza. Eu identifiquei essas regras do hipermapa? Sim. Está correto? Sim. Beleza, agora sim. Se estava correto, eu escolhi bem ou não a forma de entrar no mercado. E depois tem mais uma vertente. Depois que eu escolhi a forma de entrar no mercado, se eu entrei no ponto certo ou não, porque tem uma relação de risco que tem que ser respeitada também. É por isso que a sistematização, né, ela tem esse poder de colocar a gestão na mão de vocês, que isso é poderoso no desenvolvimento. Tem gente que não liga para isso, é fazer o quê? Não, tem que ligar para as pessoas que fazem isso certo. E esse é o convite que eu passo a vocês a partir de agora. Né? Vocês vão ter 4 semanas, né, que eu vou estar lá olhando vocês. Ah, pode mandar depois também? Claro que pode. Todo mundo pode mandar planilha, dependente do tempo que está comigo. Estranho é não mandar, também, né? Porque lembra, vocês estão vendo por motivo aqui, né? Vocês estão vendo. Ó, vou voltar aqui em cima novamente. Ó, sucesso é atitude é seguir o processo. Não, não é? Então, né? Ó, então, depois que eu analisei lá, né, o cenário está certo ou está errado, por exemplo, ó, o mercado fazendo zigue-zagues descendentes, aí eu percebo que ele vem de uma área de valor superior e está descendo com zigue-zagues descendentes. Então, o que eu vou esperar que aconteça? Que ele rompa áreas de valores, né, que já foram ultrapassadas. Então, se ele está vindo de cima para baixo, de uma área injusta, ele vai ter que romper a área de valor superior, depois o PAC, que é no meio da área de valor, depois a área de valor inferior, e depois encontrar uma outra injusta, que é o conceito completo de uma microdireção. Então, olha, essa pergunta me dá várias respostas bacanas. Até eu falar o seguinte, poxa, qual é a área, né, de trade location que eu tenho mais espaço para pressionar? Então, eu posso escolher, por exemplo, em qual região eu vou operar. Se é de cima até o POC,
tá livre, é grande a área ou é pequena a área do POC para a área inferior. Tá bem? Ou, cara, eu vou operar nessas áreas e depois que ele romper a área inferior, ele está em direcional de venda. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar alvos maiores e mais o quê? Frequentes. Eu vou fazer algumas operações para direcional. Então, ele vai fazer pivô de uma, duas barras, voltar para a área rompida, pivô de uma, duas barras, vai fazer um monte de coisa. Depois ele para e volta o quê? A testar a área rompida. Então, essas ideias, é ali que eu vou analisar. Né? É ali. É o cenário operacional. Então, eu tenho que olhar se o cenário operacional está certo ou está errado quando eu tomei o sentido de fazer uma operação. Uma outra parte, então, então vamos aqui, né? Eu fiz um fluxogramazinho para vocês aqui. Então, a primeira parte é cenário, que é análise de operação. Cenário aqui, tá bem? Cenário operacional. Aonde você vê isso? No hipermapa. Aonde você vê isso? No hipermapa. Vou perguntar para um cara, ver se ele vai acertar aqui. Cicerão, aonde você faz a análise operacional? No hipermapa, Cícero. Poxa, meu. É estressado, gente. É estressado demais esse cara. Mas vamos seguir em frente, Bom, se isso é verdade, então, galera, eu tenho que saber, meu desenvolvimento vem dali. Quanto melhor eu analisar e sentir o que o preço está fazendo no hipermapa, melhores serão as minhas operações. Bem, melhores serão as minhas operações. Legal. Bom, aí sim, eu analisei qual é o cenário que eu estou operando, né? Que aí vou, esse cenário. Então, eu vou identificar qual é, porque como vocês gostam, identificação do setup que eu irei utilizar. Então, por exemplo, ele está vindo de uma, vou buscar aqui, vou buscar esse cara, não sei quem que ele é, quem que é, Nasdaq aqui, não tem problema. Mouses. Quem que está atrás aqui? Um minutinho só. O bom companheiro. Como vai você, queridão? Esse cara eu gosto demais. Né? O mercado, deixa eu ver aqui. O mercado rompeu uma área aqui, que essa área aqui, esse topo está aqui. Então, vamos lá. Que deu minha barra de ferramentas aqui do Zoom. Por que o Zoom está amarelo? Porque o Zoom é meu, ele está amarelo mesmo. Então, beleza. Então, vamos fazer isso aqui, 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 peguei. Não está aparecendo, Cícero. Não está aparecendo o quê? O não está gráfico. aparecendo mesmo, rapaz. Não seja por isso. Não seja por isso. Agora tá. Não tá? Tá. Se não te deu ok aqui. Assim. Se não, meu. Esses caras estão de sacanagem, meu. Você acha que não estão enxergando? Eu tenho 8 graus de miopia, astigmatismo, 3 neurônios e, consegui enxergar aqui. Não é assim. Vamos lá, Edson, obrigado. Então aqui vai romper. Uhul! Rompeu. Né, turma? Aí, ele rompeu, eu falo, poxa, nessa região tem que voltar a subir. Né? Tem que voltar a subir. Então, ali é o setup. Então, o que setup que eu imagino? O rompimento ele foi próximo da área de valor. Eu falo, cara, esse pivô vai ser um pivôzinho rápido ali. Né? Pivôzinho de uma, duas barras. Tá ótimo. Né? Porque não saiu muito longe da área rompida. Porque pivôs que retornam à área rompida são aqueles pivôs e, é maior, né? Até 5, 6 barras aí. Eu não fico contando barra, né? Eu vejo causa, então, tá bem? Mas, eu vou pensar o que aqui? Bom, duas coisas eu posso fazer. Primeiro, ligar o meu robô. Né? Rompeu, eu ligo lá o meu robô de execução da compra. Não é isso? Não é isso? Deixa eu ver se é isso verdade. Pode ser que eu tenha mentido para vocês ali. Deixa eu ver. Quem está aqui? Vamos responder se isso existe mesmo. Vai que eu estou viajando aqui, né? Ô, Gízias, está por aí? Vamos ver quem vai me dar o perdido hoje. Estou sim, Cícero. Está ouvindo? Não estou ouvindo. Você viu que eu falei aqui sobre essa operação que a gente está olhando, Gízias? Sim, quando romper, você ligar o robô. Dá para fazer isso? Que você fez.
Dá Dá para sim. fazer isso? Você já treinou isso aí, ou já ou não? O robô já treinei, sim, Cícero, mas ele não deu nenhuma operação, eu desliguei e fui tentar operar manualmente. Mas tentei poucas vezes também. Né? Eu estou Ó, focando. isso aí, Hum, depois que você desenvolver, né, você dominar a tática, aí o robô executa, não é? Domina a sim, tática manualmente, é o golpe do dedinho. Depois você põe um robô para fazer. O Cicerão nem entra no ringue mais, coloca a mãozinha do robô já para pegar o dedinho do cara. Olha que cara, meu, adora não fazer nada. Gizia, obrigado. E, Gizia, esses são os melhores, não é? Retorno à área rompida. Você percebeu isso já ou não? eu só fiz esse, Cícero. Pivô Você, pós-rompimento ainda não fiz. Ou, beleza, pivô não. então. Eu só fiz pivô pós-rompimento, né? Só Eu fez não fiz ele. só fiz esses. Eu não fiz o outro, que é o pivô protegido. Desculpe. Uh, Pivô protegido ainda não fiz nenhum, porque eu acho que a gente pegou, pelo menos nos horários que eu tenho operado, assim, não consegui pegar fora da ZIN. O único dia que eu vi fora da ZIN, a ZIN ficava se movimentando muito, e aí, para mim, aquilo ali era uma coisa que eu precisava primeiro observar e estudar como seria, porque ela se movimentava perto já da da zona que não se opera, né, ali, aí eu fiquei com receio, mas ela foi embora, e eu pedi vários trades, mas assim, eu precisava ver aquilo primeiro, né? beleza, ó, eu vou dizer um negócio pra você, viu? Ó, você acha que você ganhou mais ou perdeu mais? Ah, ganhei mais. Ó, isso é bom, né? Porque o nosso objetivo é esse, não é? Sim, sim. Então, vamos fazer um acordo, Gizia. Ó, eu tenho um objetivo que é pagar boleto no final do mês. Né? Então, se a gente considerar que para pagar boleto a gente tem que passar o campo de batalha e viver, né? A gente vai se colocar em risco, não é? Por exemplo, ó, quero dizer com isso, ó, você percebeu que tem uma operação que você faz que dá muito resultado, é ou não é? Perfeito. Se você for para a conta real, para alguma coisa na sua vida, é essa que você vai fazer primeiro. Essa que você descobriu que dá dinheiro, você vai focar muito tempo e esforço nela até se dominar completamente a tática ou a técnica da tática. Você viu o PDCA sendo rodado? Ó? Deu certinho, ó, não é? Quanto melhor você Perfeito, fizer Cícero. isso, melhor suas operações. E, ó, quando o mercado ficar meio desgostoso, tem Brazilian People aqui. Tem a B3. Cara, Não, e a sensacional. maioria das minhas operações assim foram dentro da ZIN, né? E hoje, principalmente, que a ZIN estava muito estreita, então assim foi super difícil operar e mesmo assim ainda deu. Mas assim é muito risco, né? É muito risco, é tomada de Sim, risco. Né? Tomada de... é. Mas Mas deu bacana, você certo, percebeu, mas ó. Ó, você percebeu executando o processo e fazendo aquilo que eu pedi primeiro, que dá dinheiro isso daí, ó, não é? com certeza. E isso é bom para a gente, que a mente, ela tem esses negócios aí, Gisele. Fala assim, ó, bom, se é bom para mim, eu quero fazer mais disso aqui. Olha, é bacana. Ela naturalmente vai se virar para lá se você fizer o quê? Se você controlá-la e conduzi-la a só fazer isso. Então, ó, o Cicerão ele vai para o mercado, Gisele, ele tem a primeira função da vida dele é fazer o seguinte, ó, é pegar um pivô protegido e um retorno à área rompida. É isso que ele quer fazer. Ele sonha com isso a noite inteira, pegando, visualizando isso. É uma tristeza esse negócio. Em vez de estar contando dinheiro, ele fica sonhando essas coisas. Isso é bom, porque isso aí o resultado acho que é dar dinheiro. Então ele está fazendo a coisa certa, focou no processo, focou no processo. E aí, Gisele, o que ele vai fazer? Ele fica tranquilo ali. Né? Daqui a um tempinho você vai sentir isso. Ó. Se você tiver mais mercado, você vai ter mais chance de buscar aquilo que você sabe que dá resultado. Olha que legal, não é confortável isso? Às vezes fica batendo no mesmo ativo que está te machucando, está dificultando o seu ganho. Você tem outros ativos que você pode operar com a mesma técnica, a mesma lógica e os mesmos cenários. É ou não é? Exato, Cícero. E é essa a grande jogada da captura de fluxo. Essa sistematização vai dar para você o quê? Ó, depois você vai falar o seguinte, Ciro, eu quero ver se dá certo lá naquele ativo legal Cicerão 4. Pô, beleza! Ó, ele vai ser trocado para um Cicerão 3, né? Que é o ON. Vai ficar uma coisa só, fantástico, novo mercado. E aí, Gizia, ó,
ele sempre faz rompimentos com retorno à área rompida, ele vai de uma área de valor para uma outra área de valor. Olha que loucura! Depois de te mostrar o dólar daqui a pouquinho, ele adora fazer isso todo dia. Todo dia, exato. Todo dia. Uhum. E você viu como ele respeita aquelas linhas lá que a gente traça no domingo? Ah, Cícero, isso antes de eu começar a estudar com você, eu já estava, né, fazendo as marcações, né? Antes de me tornar sua aluna, quando eu assistia às aulas de domingo, eu marcava e acompanhava ali. Legal, e achei maravilhoso. Muito, muito. Extraordinário. Ó, e você tem conhecimento do Maurício de opções, não é? Sim, sim. Olha, quando você aprender a mexer com essas varinhas, você vai ver as mágicas que vai fazer. É impressionante. Eu tenho um livro de maldades aqui, vários deles, faço cada coisa que você não acredita. Mas eu dizia, vamos fazer outra coisinha básica aqui. Quando eu olho e faço essa operação aqui, dizia, ó, eu já tenho um cenário identificável, não é? Sim. Porque aqui é operacional. Então, quando chega nesse nível aqui, eu já falei, cara, o cenário é tal, eu escolhi o quê? Entrar no pivô pós-rompimento, teste de pivô, né? Teste de rompimento. Então, aí eu entro aqui. Né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso ligar o robô e entrar manualmente, ou posso fazer os dois. Como assim? Eu posso ligar o robô, ele vai entrar, eu posso entrar depois. Porque, às vezes, volta um pouquinho nessas coisas aí. Não tem que ter pressa para comprar. O robô que é apressado, né? Algo de execução. Ele é muito apressado. Cara, se o preço rela ali, ele já sai correndo, sabe? Não quer discutir com ninguém. Vira as costas e vai embora. Dá a mãozinha, fala com a minha mão, sai correndo. É terrível. Quando a gente tem aquele, né? A gente olha e fala assim, pô, não é aquele olhar de uma hora, né? Tem uns 2 segundos ali, pô, pinça minha ordem ali. Ou já está com a ordem, como ensinei vocês, uma ordem start para sair comprando. Bom, então posso ter 2 tipos de operações, né? O manual ou o quê? O automático. Robô. Uhum. Mas, turma, é o mesmo, ó, é a mesma forma de entrar no mercado. Ele podia fazer o quê? Um retorno, um rompimento mais forte, com mais barras, né? Ó. Depois você tem que voltar à área rompida. É a mesma coisa, ó. Eu tenho que ter o quê? Uma barra de ignição, que é o nosso risco. Quando eu opero lá o meu famoso rompimento, nada contra o rompimento, eu gosto de fazer rompimento também. Né? Eu gosto, faço 0,01% das vezes. Ó, adoro fazer. Mas rompimento dá, né? Rompimento, às vezes, cara, não dá o seu alvo, não é estatístico isso. O resto é estatístico, eu procuro o quê? Relações estatísticas, por quê? Porque eu não quero ficar lá olhando o preço se desenvolver, eu tenho que ficar focado nos meus indicadores e buscar um outro ativo para operar. Eu estou operando a mesma coisa todo dia. Fazer o PDCA da forma que eu ensinei vocês fazerem, da forma que eu ensinei cada dia vocês colocarem no procedimento operacional de vocês, vai levar o controle de uma técnica, de um golpe, você pode dar em qualquer lugar, qualquer mercado. Daqui a pouquinho falar sobre acessos a mercado. Você pode fazer em qualquer lugar, isso é liberdade demais. Né? A gente pode querer ficar dentro da caixinha, ou pode falar o quê? A caixinha é o meu cérebro, né? Não o seu cérebro, é a visão do seu cérebro. E tem uma coisa que é muito poderosa, que é o quê? Que é o cérebro humano. É poderoso demais isso, quando você cultiva ele de forma legal, né? Sem muito, né? A minha esposa gosta de falar, sem mimimi. Vou fazer uma camisa. Se eu gostasse de mimimi, eu comprava um gato gago. Já tenho um Cicerão, Roen, várias coisas legais aqui. Ó, é isso que eu quero que vocês façam. Pense na técnica e fala assim, eu apliquei o cenário operacional, uma técnica de entrada adequada. É isso, esteja preparado para essas possibilidades. Pensando, cara, se o rompimento for muito forte, ele vai fazer mais barras para voltar à área rompida. Ou, vou dizer como exemplo hoje, hein? Fica aí, ó, não dá um sumiço, não. Certo. Não. Terrível. Cicerão é meio depressivo quando fica sozinho. Ele fica cheio de vontade de Netflix. É terrível. Ô, Gizia, olha que coisa engraçada, ó. Eu me preparo já. Eu falo assim, ó, eu vou operar depois de romper. Não é? Depois de romper. Sim. De que forma? Procurando o quê? Uma barra de ignição, porque ali é meu risco estatístico, ou não? Exato, é um ticket acima, né, da barra de ignição. É um ticket acima. É um risco estatístico. Se fizer sempre isso, a mente vai aceitar. Às vezes, no seu rompimento, onde está seu stop? Não é uma barra de ignição, às vezes, é uma barra de continuidade, uma barra de rompimento. E aí você não tem um dado estatístico ali. E essa angústia do cérebro que se dá para mim.
Falei, cara... E você fica sem referência, né, Cícero? Você fica sem referência. Onde é que você vai colocar seu stop quando rompe, né? E aí você fica lá, pô, e quanto o mercado pode voltar contra você para estar certo? Aí, lembra, se não combinar com os russos, não dá certo. Não, então, para não combinar com os russos, fala assim, bom, quando os russos entrarem, é uma barra de ignição. Beleza, eu compro uma barra de ignição. Não é mais fácil, Gisiar? Com certeza, Cícero. E dói menos, você vai perceber. Paga boleto no final do mês, e quando paga boleto, olha, a gente fica famoso na família, sabia? O pessoal olha pra gente com olhos brilhantes, olha ele ali. Isso é agradável pra gente, fazer bem pra gente. Então, você tem que se acostumar também a esse sentimento, fazer bem para vocês, as boas escolhas que vocês vão fazer. Também, o mercado é como a vida, façam boas escolhas. E escolham e façam assim, não vou, se na dor toda a carne se trai, então, cara, que eu seja o último da fila. É essa a ideia, vou resistir ao máximo. Porque se eu me trair, cara, ferrou. Tô sozinho na luta, bicho. E aí, se você se trai na luta, você vai se matar, meu. Você vai se matar, tá bem? Fechado, Cicerão, fechado. Então, eu tenho que esperar esse comportamento operacional. Eu passo uma linha desse jeito aqui, turma, e falo, cara, se voltar nela, eu opero. Vocês não vão ver o Cicerão entrar no rompimento, 0,01% das vezes. Eu acabei de falar. Por quê? Tem que ter um padrão de rompimento, tem que ter regras e condições que eu vou criar para isso. Então, você entendeu isso aí, Gisiá? Entendi, Cícero. Porque tem o quê? Eu também... Absoluto, Tem que ter controle absoluto, porque senão o cérebro, o corpo não executa quando o cérebro não aceita. E o cérebro é bem lógico, gente. Você tem que colocar uma semente dentro dele e falar assim, tô vendo, então eu acredito. Agora, beleza, eu vou fazer. Que bacana. E esse é o processo que nós desenvolvemos aqui, né? Fazendo. Vai lá, você vai ter emoções. E a gente fala assim, Cícero, fiquei impactado, minha respiração subiu, eu controlo a respiração, né? Quando o mercado faz essas coisas aqui, retorna assim, né? Eu tenho que controlar a respiração, só tenho um infarto, você está esperando isso desde tal hora, caraca, eu sei que dá certo. Eu fico até emocionado, não fico, mas depois que eu clico, meu batimento cardíaco, geralmente ele vai lá para baixo, né? Como se fosse assim, perdeu a emoção, já fizemos o que tem que fazer. E é isso mesmo na minha cabeça. Eu já fiz o que tenho que fazer, agora é com a estatística e com o mercado. Pronto. Eu não guardo mais emoções ali. Então, eu falei com a minha esposa hoje. Ela clicou, entrou e falou assim, num gráfico pequenininho lá. Ela sabia que ia dar vários mortais, triplos carpado, sei lá, esses nomes estranhos aí, mata-leão, mordida na orelha, carrinho por trás. Terrível, terrível. E aconteceu um negócio desse. Eu falei assim, bom, esse stop eu aceito. Eu não morro com ele. Então, vamos lá ver se dá certo. Então, vocês serão do lado com martelo, né? Se relar no mouse, relar no meu stop, martelada. Isso é importante porque, cara, eu quero operar mais coisas. Ou eu confio fazendo, ou eu vou ter que ficar decorando. E decoreba não dá nada para ninguém. Pode sair da escola, mas não dá o quê? Não paga boleto grande, a maioria das vezes. Então, vamos usar bem. Tem um negócio aberto aqui. Já fechei. Beleza. Dizia, obrigado, viu? Obrigado. Obrigada também, você. Então vamos voltar lá para ver esse negócio acontecer aqui. Eu vou colocar esse cara na frente, tá lá. Não foi. Agora foi. Agora foi. Então vamos voltar lá a falar sobre isso aqui. Então, quando eu faço essa ideia aqui, né? Eu quero saber, beleza, então eu vou comprar pivô pós-rompimento, vou esperar uma barra de inicial. Eu acertei? Sim. Fechado? Analise lá o que aconteceu depois que você entrou no mercado, que é cada indicador tinha que fazer, se ele fez mesmo, se você identificou isso, e guarda no coração e faça de novo. Eu errei o setup, né? Errei o setup. Cara, eu ia comprar no retorno na média, e aí, de repente, a Giza falou comigo outro dia assim, o Cicerão contou para mim, Cicero, que quando ele rompe a linha, a média do delta, e volta e segura no delta, para cima ou para baixo, gera uma baita pivôzão bonito. Cicerão, foi legal com você. E aí, eu falei assim, olha, eu ia fazer isso, e aí, estava longe da média móvel, eu comprei. Aí eu falo, cara, peraí, calma, se o setup seu, né?
de entrada era quando voltar a testar a média móvel, depois de romper, né, as barras do delta acumulativo, depois de romper depois de romper a média, então, vamos lá ver como é que seria. Não, ó, vou tirar o cara daqui, ó, vou buscar um gráfico aqui. Tem um monte de gráficos. Se eu não encontrar um aqui, ó, mudou lá. Vamos ver se eu encontro um cara aqui. Cadê? Isso aqui é minha tela operacional, né? Cadê? Ixi, meu Deus. Aqui. Vamos lá ver se eu consigo encontrar isso aqui. Ó. Então, ó, vamos ver aqui. Ó. Ó, então, eu falo assim, ó, o mercado... Ixi, petróleo, né? Vou buscar um petróleo bonito aqui. Então, eu falo assim, ó, eu quero comprar ou vender quando ele rompe a média e volta a testar a média do delta acumulativo. Né? Beleza. Então, não tem sentido eu comprar quando o delta acumulativo estiver o quê? Muito longe da média. Ó, eu passo uma linha aqui, ó, de referência. Vou passar uma linha de referência aqui para você ver como é lógico para mim, ó. Ó, uma linha inclinadinha até, ó. Não gosto de linha inclinadinha, mas, ó, uma linha inclinadinha aqui também, ó. Tá bom. Ó, uma linha inclinadinha para vocês aí. Né? O propósito é o mesmo, né? Ó. Inclinado ou não, se fosse uma linha reta, daria bem um resultado, porque é aqui que eu vou tirar a resposta, né? Pelo nome do delta acumulativo. Então, ó, se a minha ideia é comprar perto do delta acumulativo, né, quando ele então toda hora eu quero fazer isso. Não é só em um setup, isso é a lógica do sistema. Tá bem, turma? Essa é a lógica do sistema. Você vai parar de fazer o quê? Você vai parar de fazer alguns pivôs de 1 e 2 barras. Por quê? Porque a maioria dos pivôs de retorno à área rompida estão testando o delta acumulativo. Ô, Gísia, você viu o que eu falei, Gísia? A Gísia saiu, ó, tá vendo? Não, estou aqui, ouvi sim. Eu estou muito atenta a isso, porque ó, todas as isso vezes... daí, Gísia, isso aí no dólar, sabe? Cara, Gísia do céu, às vezes tenta aqui na frente e fala assim, ó, eu só vou fazer esse hoje. Cruza os bracinhos e não se mexe. Parece que tá morto. Minha esposa fica correndo aqui, meu, o Cícero morreu. Não se mexe. Morreu sentado na cadeira. E tá lá, não, tô esperando um delta. Quando volto no delta, de cima para baixo, segura no delta, eu vou comprar. Eu vou vender. E a maioria eu vou acertar. Então, por que eu vou fazer outra coisa? Ó, quando a gente faz a leitura certa da operação, turma, e da forma de entrar, é isso. A forma de entrar, eu falo do setup. O setup no preço pode estar diferente, mas a lógica do indicador, do fluxo, não. É um padrão de comportamento. Então é isso que eu estou buscando, esse padrão operacional. Ó, quando eu falo que eu vou buscar pivôs, né, que buscam o delta, olha que monte que tem, o outro aqui, ó. Olha o outro aqui, ó. E é petróleo, hein, turma? Isso aqui é nervoso. Petróleo 339, poxa, isso aqui, ó, só para pessoas cardíacas, tipo Josimar, sabe? Esses caras que gostam das coisas cardíacas aí, ó. Não é fácil, não. É para acabar com o casamento um negócio desse. Ó, passo no delta aqui, ó. Ó, pegar esse cara aqui mesmo, ó, passo no preço aqui. Para mim é importante o quê, cara? É importante que o delta faça com o movimento, que o preço vai seguir. Essa é a lógica aqui. Né? E, ó, parece pouco, né, turma, se eu entrar aqui? Parece pouco. Ó, e é um pivô protegido. Parece pouco. Né? Mas não. Cada barra é 3 ticks. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu preciso de 5. 5 vezes 3, 15. Sincerão, isso aí paga aquela coxinha no final do mês. Meu... E olha, até dá para comprar 1 quilo de batata se fizer um negócio legal aí, uma economia boa. E às vezes banana prata, que é um escândalo. Dá para fazer uns negócios loucos desse daí, ó. Imagina que ostentação, chegar numa banca de pera hoje e falar assim, ó, eu quero 10 quilos de banana prata, já. Meu, o pessoal cai do lado, eu quero popstar, meu. Você é popstar, não é possível, cara. Isso aí é Cristiano Ronaldo, esse cara, hoje em dia. Então, essa ideia aqui, turma, que a gente vai usar. Eu vou operar constantemente, ó. Tudo que voltar para a média para mim, depois de rompimento, eu quero vender. Ó, eu ia vender aqui. Vamos lá. Esse aqui, pô, esse aqui teve esse aqui primeiro antes, ó. Ó, aí fez um zigue-zague para cima, né, ó. Não chegou nem na média, ó. Chegou na média, ó. Ó, rompeu. Passa a linha lá, Cicerão. Passo, cara, calma. Ai, meu Deus. Ó, que isso? Ô, Gizia, olha isso aqui, Gizia. Não é pivô já rompido, Gizia? Perfeito. Ó, a gente chega aqui e fala assim, ó,
Que isso? Meu, é quase aquela fala emocionante que eu vejo durante o dia, turma. Mas essa lógica fica o dia inteiro na minha cabeça. Eu não vou buscar outra coisa, meu. Eu não vou operar rompimento. Eu não vou fazer isso. Não vou, Cicerão. Não vou. Pronto, ó, Cicerão ficou quieto agora. É desse tipo que a gente tem que falar. Dessa forma, a gente tem que dar uma ordem para a gente, uma condição. Ó, se eu irei fazer isso, então só irei treinar isso. Você ficar treinando um monte de coisa, o seu tempo de preparo vai ser grande. Vai ser grande. Ó, passar de faixa para faixa, tem um número de golpes que você tem que aprender. Tem uma desenvoltura física que você tem que dominar. É isso. Né? Sem aventura no jogo, não é um mundo de Oz. Né? Não é um mundo de Oz. Vai ter um monte de aventura, né? No caminho dos tijolos amarelos. Não vai, meu. Não vai ter. Aqui a gente está buscando o quê? Um conforto e um caminho seguro, porque no final do mês tem boleto. E olha quanto, ó, de novo, olha quanto dá esses retornos à área rompida do Delta. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E passou as barras, meu. Deve ser por isso que o Cicerão gosta de fazer esse setup. Né? Mesmo ele tendo lá, como ele já falou, 6. Mas o Cicerão faz lá 89% desse daí. Você ouviu isso, Gisele? Estou ouvindo, Cícero. E eu só estopei quando eu vi a média estava longe. Olha aí, ó. Ô, Gisele, anota isso daí. E, ó, Foi. Quando eu vi, eu digo, meu Deus do céu, olha onde está. Chega para a família e fala assim, ó, descobriu uma maneira de pagar todos os churrascos até 2035, mas, ó, só preciso dominar isso aí por um tempinho, mas daqui a pouquinho o churrasco é meu. É assim. E, ó, é o benefício, né, Gisele? É o benefício. Exato, sim. Né, ó, é fazer o processo, como eu falo para vocês, buscando, ó, peraí, meu, tem um monte de setup, mas o que o Cicerão e o Cicero fazem outro dia, além de fazer o quê? Encher o saco da esposa dele. Deve fazer pivô desse jeito aí, mano. E, ó, o Gisele deve ser pro bem e pro mal, para baixo e para cima, ou não é? Sim. Né? E se eu escolher conformidades, fica muito bacana. Né? Eu posso, assim, ó, posso colocar condições seletivas, não é? Agora só vou entrar naqueles que eu entendo se tiver o quê? Acima da minha zero, ou estiver fazendo o quê? Topos e fundos ascendentes, não entende, ou topos e fundos descendentes. Ou, né, ó, saindo de mar injusta, aí vocês podem criar as condições para isso. Tá bem, turma? Então, nesse tempo, busquem aquilo que dá legal para vocês fazerem. Né? Esse joguinho. E aí lembra, pô, Cícero, eu não vi. Se você não passar a linha, você não vai ver, porque é sutil. Não se engane, eu passo linhas. Lembra? O Cicerão está aqui do meu lado. Cicerão, nós passamos linha? É claro que passamos linha, tá sem vontade, tá de saco cheio, Cicerão. Claro que passamos linha, cara. Tem que levar caça para casa, amigo. A dona Angélica, meu, cara, se eu chegar sem comida em casa, vou dormir na pracinha. Não posso sair para caçar, ou volta com caça ou não volta. Não é assim, não. Mas a ideia aqui é colocar esse modelo na mente. Eu tenho que entrar para ganhar, pô. Eu não estou aqui testando só o negócio. Tenho que testar de forma que eu ganhe isso. Tenho que fazer com detalhismo isso. Tenho que fazer o quê? Com gestão em cima disso. Tá bom? Ó, então eu venho para cá e analiso isso. Ó. Né? Analiso. Oi, o que eu fiz? O que eu fiz? Voltou. Ó, eu analiso isso. Né? Se eu acertei a forma de entrar no mercado ou não. Então, primeiro eu separo, né, o cenário operacional. E, ó, beleza, o cenário foi legal. Então, beleza. Você identificou o setup certo para entrar? Ou seja, você falou lá no seu procedimento, retorno delta. Então, cara, faça esse. Né? O cara coloca lá no... Ó, eu irei comprar batata. Vai na feira e compra melancia só. Vá, meu. Né? É isso, não adianta. Essa é a ideia da lógica aqui. Seguir, e aí você vai dominar o seu cérebro falando isso. Ó, a partir de hoje, Cicerão, você faz aquilo que eu mandar para você. Acabou de sacanagem comigo aqui. Você só vai tomar conta no churrasco só. Só. Fora disso, Cicerão, quietinho, clicando no mouse. Pronto. Tá bem, turma? Bom, e aí, ó, se eu errei, eu vou olhar o motivo que eu errei. E como eu faço isso? Eu tenho um procedimento que eu estabeleci lá, né? É medir quão bom ou quão bem eu faço aquilo que eu disse que iria fazer. Né? Isso que é o processo de
né, disciplina conquistada. E é para tudo na vida. Né? Vocês vão ver, vai chegar o inverno agora, vai para academia às 5:30 da manhã. Você, né, vai lá testar né, o amor próprio. Né? Que é amor próprio fazer isso, né, turma? Fala, cara, eu não gostaria, mas eu sei que isso é necessário, faz bem para mim. Né? Então tem que fazer. E aí eu encontro o motivo, tá bem? O motivo que me levou a não executar o plano, não a não ter resultados. Tem gente que fica a noite inteira no resultado. Peraí, meu. Cara, você tem que olhar lá, ó, separa o estratégico do operacional e do tático. O que é o tático, Ciro? Eu entrei no ponto certo, porque, meu, eu vou pegar um pivô. Tira lá, Cicerão. Vou pegar um pivô. Volta lá. Aí. Vou pegar um pivô. Aí eu tenho que entrar aqui. Eu tenho que entrar aqui. Né? Eu tenho que entrar aqui. Ó, né? Nesse lugar aqui. Ó, dá a seta lá, Cicerão. Ó, tem que entrar aqui. Né? Ó. Aí eu entro aqui. Ó. Não adianta, né, galera? O tático também é importante. E tem que ser feito o quê? Com detalhismo e profundidade. Tá bem, turma? Com detalhismo e profundidade. Bacana. Então, eu tenho que forçar o máximo a estar no ponto certo. Né? E aí a postura do corpo, né, tem que ser adequada. Eu não posso estar com as pernas em cima da mesa, pô. Né, meu? Senão eu vou acreditar que esses caras que ficam fazendo operação no cafezinho, tem razão. Né? Se tem tanta prosperidade aqui, imagina, se eu ganho dinheiro no cafezinho, se eu fizer da forma certa e profissional, eu vou ganhar muito mais. Então, é uma questão de amor próprio, né? Vou fazer certo para ganhar muito mais, porque eu posso fazer outras coisas na minha vida, porque a vida é finita, né? E as pessoas que estão no nosso lado, de repente, não vão estar aqui. Então, tem que fazer o quê? De uma forma legal, forma plena, verdadeira, como um profissional faz as suas ações no dia a dia. É essa postura que tem que ter. Bom, então vamos lá, né? Fechou. Se você não tem medo, cara, eu sou um ser humano, lógico que eu tenho medo. Mas outra coisa que eu tenho é o quê? É lógica, né? E conhecimento. Então, quando a gente aceita conhecimento e usa lógica, a gente clareia a escuridão. A gente fica com o quê? Uma visão aguçada, a gente perde o medo. E aí, quando a gente perde o medo, a gente começa a questionar como vencer esse medo, que ali existe o quê? Muita prosperidade. Bom, planeje, turma. Ó, estabeleça objetivos reais. Ó, para o mês, divida isso no dia. 4 operações no dia, se der, né? Uma por vez. Coloca essa ideia na cabeça. Metas que são o que alcançáveis. Eu tenho 4 operações de meta por vez. Né? Eu tenho 4 operações por meta por vez. Mas eu nunca falo assim, ó, eu quero as 4. Eu falo assim, eu quero uma por vez, um passinho por vez. Vão lá alcançando, ó, eu quero 4 no total, mas eu tenho 1 por vez. Vai ser uma por vez, com o mesmo setup aplicado. Então, eu tenho que decidir qual que é o cenário que eu quero operar e qual é o setup de maior probabilidade naquele cenário, para juntar tudo isso e dar o quê? Dar o que eu preciso. Eu tenho que documentar isso muito bem, planejar isso muito bem. Isso é o meu futuro, cuide bem disso. Essa é a ideia que eu passo do amor próprio, turma. É valorizar mesmo, né? Cara, eu tenho que fazer isso bem, meu. Cara, eu tenho um sonho colocado nisso. Então, pega esse sonho na mão e fala assim, eu vou cuidar de você. Né? E se cuide também para você realizá-lo da forma correta, na maior plenitude possível. Né? Lembre-se, façam na carreira de vocês desde o início, né, do hobby, sei lá, né? Alta performance, verdade plena na aplicação que estão fazendo. Faça a vida valer a pena, faça com intensidade, turma. É isso, faça valer a pena a vida. Cada respiração tem que valer a pena. É mais um momento desse, está tentando a gente não tendo essa possibilidade, faça a sua parte, sinta e viva plenamente. Bom, o que seria isso? Meu, plano operacional. Se eu detalho tudo que eu faço, eu estou o quê? Eu estou, cara, detalhando, eu estou, meu, simplesmente esmiuçando o meu plano de operação. Ao ponto que vai ter tanta riqueza de detalhe, que quando acontecer a identificação daquele cenário e aquela tática operacional, eu vou ter o quê? Eu vou ter o objetivo e não o quê? Pensamentos. E esse objetivo vai me levar a fazer o quê? Execução, pronto, eu executo, cara, pronto, depois eu penso, meu. Eu já sei o que tem que fazer. Não vou fazer outra pergunta. Eu vou lá executar. Eu fiz tanto, eu vou executar. E quando me pego pensando, eu o quê? Controlo minha respiração e eu volto ao centrar naquilo que eu estou fazendo. Tá bem? Então, faça. Execute com disciplina. Tá bem? Isso é muito importante. Ó.
Ó, e o que que é? De novo, o plano, identifica o cenário primeiro. Cenário, depois você vai para o processo central da operação. Ó, verificar, ó, monitora o quão bom, isso é muito importante, pessoas. Ó, eu mandei o PDCA para vocês rodarem, agora o material final já aplicado ao quê? No processo operacional. Ó, em primeiro passo, separa em 2 processos. Identifica o cenário operacional e escolha o setup. Ó, e depois, não acabou aí. Aonde eu entro? Como eu faço isso? Qual é o meu stop? Qual é o meu gain? Já está feito, né, turma? Mas aonde eu entro tem que ter um ponto de preço, senão a mente não executa. Então, coloca um valor, fala para você em tal lugar, fala o preço, porque aí, automaticamente, quando chegar ali, você tem uma ação física que vai ser executada, tá bem? Faça isso. Ó, e revise o processo operacional sempre. De que forma? Foque na melhoria, tá bem? Ó, entender o que está fazendo de errado não é se mutilar vendo o que foi feito errado. Bem, turma? O que seria isso? Qual a distância entre o que você fez e aquele plano que você escreveu? É isso. Não é se você é muito ruim, é muito bom, é o quão, né, próximo eu sou daquilo que eu falo que sou. Lembra aquela frase que eu falo para vocês? Se na dor toda a carne se trai? É isso. O quanto você está se traindo durante o dia. E medir isso vai trazer o quê? Mais fidelidade aos seus objetivos. Você vai ficar mais forte e resiliente. Ó, então, para a gente chegar nessa última etapa, né, ó, a alta performance é treino baseado em gestão ativa do procedimento operacional. Foi assim que eu venci o meu jogo, também. Não foi com historinhas, não foi com mimimi, foi quando eu fiz o quê? Quando eu treinei de forma objetiva. E quando aparece a objetividade? Quando eu faço gestão, tá bem? Quando eu faço olhando aquilo que estou fazendo, quando eu gerencio, é como se fosse uma casa, como fossem as minhas finanças. Se eu não gerencio isso, mesmo ganhando muito bem, parece que está faltando tudo na minha casa. Então, tudo na minha vida, tudo que é material está faltando. Por quê? Se gerencia muito mal. Domina isso para você ver como fica legal. Pode ser que você não fique um sheik das Arábias, né? O presidente da Cicerolândia, que ali é corporativo o negócio, mas, meu, você vai melhorar, vai ter mais o quê? Lógica e objetividade nas suas tomadas de decisões, nas suas escolhas diárias. E quando a gente faz isso, nossa vida muda, lembra? O que nós queremos aqui é, depois que nos encontramos no ponto B, desculpa, no ponto A, que no ponto B a gente seja melhor. Então, não importa para mim como se chegaram no ponto A, o que importa é como se vão chegar no ponto B. Porque, meu, eu medi vocês só com chegar no ponto A. Antes eu não sabia, mas depois eu consegui. Então, é vocês fazendo a mesma coisa. Então, do ponto A para o ponto B, o que eu tenho que mudar? Né? Todo esse curso é baseado nas mudanças que teriam que ser feitas e no plano que tem que ser executado para que vocês alcançassem, então, a gestão objetiva e a alta performance no final do caminho. Bem, turma? Ó, vou mandar isso para vocês, vou continuar, não acabou não, tem um papo de sinais aqui para a gente acabar esse curso e apresentar o Juliano para vocês. Então, esse material aqui, ó, vai lá para vocês daqui a pouquinho, eu vou jogar lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bem, turma? Bom, vamos falar agora sobre outra coisa importante. Depois que eu treinasse um mês, eu teria opções, né, Cícero? Eu teria opções de fazer conta real, eu teria opções de fazer uma mesa proprietária, ou o que vocês quisessem fazer. E nós temos contato com 3 mesas proprietárias. Né? Ó, tem a Up Profit, tá bem? Tem o Matheus Ferrari, está lá operando já. O Matheus é aquele cara que vem algumas sextas-feiras, ele é de Santos, e ele é mesa proprietária, passou no teste 10 dias lá. Né? Acho que é 10 dias aqui. É 10 dias. É a mesa mais rápida para você fazer teste e entrar. Bem? Então, tem que estar muito bem treinado para fazer o quê? A classe sistemática que a gente, né, falou com vocês. Porque qual é a vantagem de você entrar numa mesa, Cicero? Entrar numa mesa te dá regras e condições. Então, te ajuda a você ficar num ambiente, né, regulado. Você não é dono, né, de tudo que você quer fazer. Você tem que seguir regras. E essas regras são legais, e o nosso sistema são muito próximos disso. Né? O número de operações máximas, eu falei sobre isso, né? Calculando o risco máximo financeiro. Vocês aprenderam a fazer isso comigo. É a aplicação daqueles conceitos lá: perda máxima diária, perda máxima na semana, horários de operação, em termos de volatilidade que pode ser causada por indicadores econômicos. Tem uma tabelinha, algumas mesas, acho que a maioria delas vão para vocês, que os horários que você tem que parar de operar até que a volatilidade retorne ao ponto certo. Isso é legal, vai dar maturidade para vocês e profissionalismo desde o começo.
tá bem? E vai dar outra coisa, que é o quê? Uma quantidade de contratos em forma de dinheiro para vocês operarem. É de graça isso? Não, você paga um valor, né, para fazer o teste, né? E ele vai sendo renovado mês a mês, se você não cancelar. Então tem que estar muito bem treinado para fazer esses testes e passar na primeira vez. Passou, tem os custos normais da mesa, que eles vão se informar para vocês, corretagem, os custos de plataforma, como é incluído, e vocês poderiam fazer depois, saques. Mas qual a divisão do dinheiro, Cicero? A maioria das mesas, nos Estados Unidos, ela vão de 80% a 90%, tá bem? Com proteção de primeiro mês. O que seria isso? O primeiro mês que você gerar de dinheiro, até uma certa quantidade financeira, é seu integralmente, como se fosse um prêmio para você. Tá bem? Algumas dão, e a Top Step é uma delas. A gente dá o primeiro mês até $5.000 para você trazer. As mesas também têm valor mínimo de retirada, né? Que vão variar mais ou menos em $500 por vez, tá bem? No mínimo. E um custo aí do banco que você vai enviar para fazer esses processos aí, tá bom, turma? Então tem a UP, 10 dias, depois tem a Top, que são dois processos, é a mais parruda aqui, 2 processos, tá bem? Eu vou colocar o site, depois vocês vão dar uma olhadinha. Ó, os caras são da pesada, meu. Olha o que eles deram de dinheiro no ano passado. E aqui eles ficam o quê? Com 90% para você, 10% para eles. Isso é legal. O mês é assim, tá bem? Tem uns cursos bem bacanas aí, tá bom? Bom, e tem uma outra que está fazendo parceria com a gente, ela também é uma mesa mundial, né? Essas 3 são mesas mundiais, a Pan-Americana, e essa aqui é uma mesa mundial mesmo. Tem na Europa, tem na Ásia, e está chegando, tem, né, lógico, no canal americano, maior do mundo, e está chegando aqui no Brasil para patrocinar os tênis brasileiros em português, com suporte em português. Olha que bacana, turma. Bacana, bacana, bacana. Eles têm aqui um pacote bem bacana, que é a Air2, ó, $99. Eu pedi um cupom para eles vão se apresentar para a gente daqui a um tempinho. Temos uma parceria com eles, são os parceiros de caminhada, isso é bem bacana. E tem um cara aqui no Brasil que vai atendê-los, ajudá-los, que vai estruturar a Air2 aqui no Brasil. Isso é muito bacana, isso é legal demais. E aqui são 15 dias. 15 dias também na Top Step, a primeira fase, e depois tem a segunda fase, né? Então, você não tem um tempo para... Na Top Step, você não tem um tempo mínimo. Você tem que bater as metas. Então, você vai pagando por mês e bater as metas. A outra, você tem que renovar quando você não bate, tá bem? Bom, são essas 3 mesas que a gente gosta. Eu vou colocar para vocês depois também os links de cada uma delas, tá bom? Bom, sinais para Ninja, para quem quer operar Brasil. É uma pergunta também que foi colocada para mim. Tem 2 possibilidades acontecendo, várias possibilidades. Tem a mais barata é para quem tem plataforma Lifetime, e você pode utilizar o quê? Você pode utilizar a corretora Modal Mais, só que eles estão na última fase de implementação, não estão aceitando mais entrantes, né? Para usar o sinal beta da Ninja, né? Não estão aceitando mais pessoas. Mas está quase pronto, eles vão abrir depois no TB3, e aí eu fiquei sabendo com um passarinho que vai custar lá de R$19,90, né, sem ordem oco, até no máximo R$220, né, por mês. Ou você compra a plataforma Lifetime Multibroker ou Lifetime apenas, né, vai ter um valor lá, lançamento do Brasil, a gente vai estar de R$3.500 a 5.000 e poucos, que é o valor de $1.000 quase, tem que ver os preços que ser feito promocionais. Isso é papo de boteco, né? Pode ser que isso mude, papo de boteco, cafezinho, com as coisas que a gente ouve, e fala assim, né? Então, tem a Modal, tá bem, turma? Tá aqui, ó, tem a Modal, né? Opa, não é esse aqui eu tava pesquisa. Tem a Modal que tá, daqui a pouquinho tem a Ninja pronto, tá tudo pronto já, só falta agora o sinal final ali, tá bem, turma? Bom, e se eu não quiser uma corretora, Cicero? Bom, você tem, né? Eu só tenho o sinal na Modal. Caraca, Cicero. É isso aqui, certinho agora. Beleza, ó. E como que você faz, Cicero? Tem algumas empresas que fornecem dados mundiais para vários mercados. Eu utilizo a Kinetic, que é uma parceira da Ninja mesmo, tá bom? Passo depois para vocês os links, vocês verem os preços lá, se tiver alguma dúvida, eu ajudo vocês a preencher lá ou escolher os dados certinho para vocês, não tem problema nenhum, porque eu assino, tá bem? Então, eu sou assinante da Kinetic. Bem, há muito tempo, e eu gosto de fazer dólar aqui, já que eu tenho o sinal na Modal, o beta mesmo, eu consegui fazer funcionar, o Edson na fraternidade teve uma sacada lá, acho que ou ele caiu uma maçã na cabeça dele, ou ele falou com alguém lá
da Modal e deram a solução para o Edson. E como eu gosto dessas pessoas da comunidade, da fraternidade, eu nem contestei, já fui lá e peguei a versão que funciona na Modal, estou com sinais das ações ali para dar uns tapas nas ações ali. Então tem todo o mercado da B3 ali, tirando o agrícola, que não tem aí, se não me engano, e curva de juros, desculpa, DI também não deve ter. Então aqui eu escolho, quanto é por mês? Será $150. Nossa, Ciro, que caro. Bom, cada um tem seu tamanho, né? Eu estou nesse tamanho de ter esse sinal para mim que vale a pena. Né? O número de negócio, o que eu opero, o volume que eu opero, isso aí não é grana para mim. Então eu vou lá e vou estar fazendo isso daqui. Faço 22 anos, não tem problema. Mas para mim foi difícil um dia. É por isso que eu fui para uma mesa proprietária primeiro, para depois voltar e fazer o que eu tinha que fazer. Tá bem? É uma escolha, um caminho que vocês podem tentar esquematizar aí, tá bem? Se tiver com problema de iniciar um processo de conta aí, tá bom, turma? Quem está comprando sinal está querendo fazer o quê? Sua própria conta, tá bom? Então, já estou agora da própria conta, tá bem? Então, a Kinetic dá $150. Tem a Whitefeed, também dá sinal para o Brasil, também só dólar, se eu não me engano, em índice futuro, né? E é por aí, $158, $160. Por mês, tá bem? Tem aí signo que o Josimar, o Neto e o James olharam, eu já usei isso há muito tempo atrás, eu falei para você, eu sou do Advanced Get com gráfico, né? Comecei ali em 98, 99 ali, então eu conheço esses caras há muito tempo, o sinal é muito legal, eu tenho o Get até hoje em outro computador, eu parei de usar, mas né, às vezes quando dá umas saudades, aqueles domingos, esse final de tarde, né? Você vai lá, feriados, né? Pandemia, me diverti com as coisas antigas que eu tenho. Tem programas bem bacanas lá dentro, tem ferramentas bem bacanas, bem antigas lá, me divertia. Mudou, né? Agora tem o caos, então, né, logo no começo mudou bastante. Então aqui, ó, eles também dão sinais. Então, aqui tem, se eu não me engano, o Josimar falou que é $218, toda a B3, se eu não me engano. É isso, Josimar? Aí, exatamente. Ó, 18. Já testou, Josimar? 30 dias de graça. Não, o James vai testar. É 30 dias de graça, não é 30 dias de graça? É assim, ó, você adquire a compra, você testa por 30 dias. Desses 30 dias, eles te reembolsam. No caso, se você não gostar do sinal, sim. no caso. Assim, entendeu? eu usava no Get, era assim também. Eu tinha Brasil pelo Get. Não, é bem bacana, é bem legal o sistema deles. Eu conheço, eu tenho software até hoje, os caras são, esse signo funciona mesmo. Eu sou suspeita, né? Ah, mas você não usa ela. Cara, não posso, eu uso a Kinetic. Parceiro, tô na mesma linha. Isso não impede de assinar outro, né, turma? Mas, né, eu tenho outros mercados também, dou meus pulinhos também. Obrigado, Josimar. Então, qualquer coisa, tem esse pessoal da fraternidade que está aí, né? Nós estamos agora nos distanciando por um tempo, porque eu estou preparando um novo voo, né? Mas estão vivos, eles estão lá no grupo lá da fraternidade, lá o pau quebra, o tatame lá o cara entra de faca no tatame, pode levar arma para o tatame lá da fraternidade, coisa pesada, viu, turma? Muito bom, muito bom, muito bom. E aí eu chamo essas pessoas para bater um papo com vocês, daqui a pouquinho a fraternidade vai estar aumentando, tem o pessoal da pesada aí, da turma de novembro, aí chegando forte, acelerando, e a fraternidade só tem uma vez por ano, aí vai ser bem bacana para vocês fazerem parte dessa proximidade e novas ideias e formas de fazer bem feito. Josimar, você opera B3 pela Signal, quem tá testando vai ser o James. A maioria aqui usa Kinetic ou Wikifeed e funciona. A Modal também funciona, eu coloquei hoje aí de novo e funcionou. Está funcionando a sua também ou não, Josimar? Sim, a Futuros está funcionando. No caso, dólar e índice está funcionando normal. Hoje eu vi Vale perfeito, cara. A Petrobras também, deu para ver, não tem problema não. O meu tá pulando aqueles gaps, tá dando aqueles gaps assim de dias que eu te mostrei aquele dia lá, lembra? Tá com falta de dado de isso. Do kit histórico. Isso, só durante o dia vai funcionando. Isso, exatamente. Então, quando acabar o dia, você marca as áreas de valor do dia, para no outro dia você ter essas áreas para você operar, tá bem? Bacana. Então, faz isso, senão você vai perder a marcação, tá bem? E isso vai dificultar a sua tomada de decisão. Bem lembrado, Cícero, vou fazer isso mesmo. É porque eu faço, vai dar certinho, você vai ver. Bacana. Turma, obrigado. Então, turma, batemos um papo bacana aqui. Obrigado, Josimar, contribuiu bacana. Essa é
é o tipo de pessoas da minha fraternidade, turma. Sem mimimi, eu peço para os caras, eles vão atrás e fazem mesmo. Meu, esses caras são da pesada. Ô, Cícero, Oi? o Rodrigo ele está perguntando se eu opero pela B3, pela eSignal. Não, eu operava pela Kinetic e depois que a Modal, a gente conseguiu, eu não, né? O Fábio Baetti conseguiu aquela situação da Modal, né? A gente migrou para a Modal para fazer a operação por ali, mesmo sendo beta. A gente viu que era uma forma de a gente estar economizando também, né? Que ninguém é louco de gastar dinheiro. Sim. E fomos para Modal. Daí, como é beta, tem esses problemas. Eu fiquei 2 semanas sem operar aqui no Brasil, né? Mas eu migrei. Vale, Isso aí. Aí o que a gente faz? Eu fui para operar ES, daí, né? Operar ES. Sim, isso aí. Eu tenho a Kinetic há muito tempo, há anos, então não tem jeito. Tem outra pergunta interessante ali. Alguma delas tem teste grátis? Tem sim. A eSignal, ela tem para vocês por 30 dias. A gente acabou de falar que o James vai testar, vai estar relatando para a gente. Eu pedi para ele relatar para mim na semana como é que está. E a Feed são 7 dias, você pode renovar mais 7 trocando o nome lá. Mas vai lá para a eSignal com 30 dias já e tira a faca do bolso. Não é? A grande vantagem da eSignal é ações, né? Tem todas as ações, né? Isso é fantástico. Ações no Brasil é muito bom. Cícero, esses sinais de dados da B3, você precisa ter a lifetime? Não precisa. Não precisa. Não precisa. Eu, por exemplo, né, eu tenho lifetime multibroker, né, mas eu tenho um terceiro computador que eu ponho no Brasil. Né, então, eu tenho um computador Modal, tenho um computador Kinetic e eu tenho um computador do ES lá. Então, eu não posso ligar mais do que 2 ao mesmo tempo no meu mercado, mas dá para fazer de boa, turma. De boa. E antes, no meu, eu tenho no terceiro computador, ele é demo, para vocês terem ideia. Eu ponho o sinal dele e uso normal, né? Uso as minhas ferramentas normalmente, não tem problema nenhum, tá bem? Então, não preciso comprar, eu só pago o valor do sinal dos dados, tá bem? Então, mas eu tenho outras licenças aqui que eu ponho também, mas eu tenho esse daí, entendeu? Então, eu ponho no demo, e aí, Gizia, que é bacana, a cada 15 dias, você não precisa ficar renovando. Quando você compra sinal, não precisa ficar renovando a plataforma, também, cada 15 dias. Você vai pagando o sinal e vai irrigando, você não pode mandar a ordem. Mas você manda a ordem no Brasil, por exemplo, colocation pela FlexScan, que nós fazemos isso, que é muito mais legal. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Testei a FlexScan hoje na real, Cícero. E aí? Bom, Dólar. né? Maravilha. Meu Deus. Não parece faca na manteiga? Ó, eu não sei se o seu cão chupando manga é bonito ou feio, mas que chama atenção, chama. Não chama atenção? Misericórdia. É muito rápido. É muito rápido. Enquanto você vê o gráfico lá ainda mostrando o preço, ele já pegou a tua ordem. Exatamente. Muito rápido. Muito rápido. Né? Colocation. Você tá ali já, cara. Muito bacana. Tem um milissegundo do tique que você vai ler na sua tela do gráfico e você já pôs a ordem e já tá pegando. Cara, um contratinho. Assim, foi um contratinho, R$120. É isso aí, pois é. Hoje, coisa de louco, cara. Hoje eu fiz 3 operações, assim, eu fiz 3 no dólar, com 3 algos, né? E um algo aqui no ES, ao mesmo tempo. E foi bem bacana, cara. Sabe, que eu falei assim, nossa, só ligamos 4 botõezinhos. Porque muito legal. Né, Rosimar, a estratégia, a gente grava a estratégia, gente. Sim, exatamente. E aí você só chama de novo e ativa, gente. E o robô entra para você no ponto certo, não tem mistério ali. É colocation, a ordem está lá. Não é se o preço chegar lá, a ordem está lá, tanto o alvo como o oco, né? Como o stop. Bem bacana. É muito legal, eu gostei demais. Legal, valeu. Turma, e sendo assim, ó, daqui para frente, o que vai acontecer? Vocês vão treinar 4 semanas e vão preencher a planilha e vão fazer análise de resultado lá na sexta-feira. Vocês podem ficar conversando, mandando conversas, fotos e perguntas lá no grupo do WhatsApp, tá bem? Não precisa deixar o grupo morto, pode ir lá funcionando, não tem problema nenhum, tá bem? Vai depender de vocês aí, esse conluio, né, de continuarem na mesma pegada, tá bem? Aí nos próximos eventos a gente chama vocês aí para vocês verem se vocês estão afim de seguir um grau maior, mais profundo. Agora, turma, enquanto eu vou passar todo esse material para vocês, eu vou chamar uma pessoa aqui, deixa eu ver se ele está por aqui. Juliano. Ó, levei um Oi, Cícero. Ô, Paulo Juliano, eu levei o vazado de Juliano aqui também. Ó. Não, cara, tô aqui. E aí, boa noite.
Boa noite. Ó, turma, eu tenho, né, uma honra de trazer o Ju aqui. O Juliano é um amigo de longa data e ele foi na turma zero, aquilo que deu início a todo o processo. Então, ele conhece como ninguém todas as estratégias, os indicadores, né? E ele tem uma coisa muito bacana. Ele, além de ser da turma zero, de ser meu amigo pessoal há muito tempo, antes de chegar na Captura de Fluxo, ele tem conhecimento e uma inteligência profunda em muita coisa. É um cara de uma inteligência fantástica. Ele vai estar dando uma aula para vocês de automatização. Tá bem início, né? Ele vai estar mostrando como que a gente usa, como se pode usar o Ninja para automatizar, para colocar sinais de alerta, para facilitar a vocês tomarem a decisão certa. Lembra aquelas condições operacionais? O Ju é o cara, né, que eu confio, que vai ensinar vocês a fazerem condições automatizadas verdadeiras que vão funcionar, porque ele opera o nosso sistema desde criancinha. Né? E aqui a gente tudo é muito novo. Eu tenho 18 anos, hoje tem 19, um pouquinho mais velho que eu. Não, ele é mais novo, tem 17, eu tenho 18. A gente é novão, mas a gente é despojado. É ou não é, Ju? A gente é despojado. Ô Cícero, mas sabe que é uma responsabilidade imensa essa a oferta desse curso, porque o pessoal, assim como eu, quando eu vejo essas aulas e eu fico imaginando, cara, é difícil chegar nesse nível de excelência que você passa para todo mundo, incentivando todo mundo sempre uma visão resiliente, né? E às vezes a gente é tão disciplinado a vida toda, desde pequeno, fazendo arte marcial, fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, isso exige sempre muita determinação, né? E daí que a gente nem dá conta, quando a gente está nesse estado de determinação, a gente nem dá conta o tanto que a gente é determinado, o tanto que a gente fica, às vezes, sem beber água, sem às vezes, se É. mover O da quanto a gente é frente. poderoso, né, Ju? Então, mas a gente não sabe, não consegue perceber isso se não vem alguém de fora e fala, você não vai levantar, daqui quantas horas você vai levantar dessa cadeira, ou que se alguém aponta para a gente, né? É, Então, é difícil a gente conseguir perceber as nossas virtudes, né? é E isso. isso é uma coisa que o Cícero faz muito bem, eu acho, Cícero, que Obrigado. você reconheceu isso, esse negócio, o Juliano, ele sempre gostou de computador, quando você me mostrou a plataforma da FlexScan há 5 anos atrás, Isso. é, você, Agora o Eduardo cai da janela. 5 anos esses caras estão a colocation, meu Deus. Continua aí. quando o Cícero mostrou a plataforma, eu fiquei louco, porque foi a mesma sistemática que a turma de hoje faz, mais ou menos, a mesma triagem. Então, foi a primeira, ele ensinou as operações lá, o pivô protegido, retorno à área de valor, ensinou as peculiaridades sobre dentro da ZIN, fora da ZIN, tudo do que você... Cortou, Ju. Depois, por fim, pois não? Voltou, tinha cortado. Pode falar. Ah, tá, perdão. Então, eu estava dizendo que toda a sistemática que você usou hoje, a metodologia, que essa é uma coisa muito importante na metodologia do Cícero, que ah, um, é, é é descritivo o processo para que você faça a entrada. Se a Isso. entrada não estiver naquela condição, isso se chama metodologia. E para o trade é muito importante que a gente tenha metodologia. Se a gente não tem, que nem eu vi a colega falando, se a gente não entra no pivô pós-rompimento, protegido, se a gente entra de qualquer jeito, ela falou outro termo, mas eu entendi como se fosse, a gente não tem dados estatísticos para saber se o negócio dá certo ou não. É isso Então, aí. se você seguir a probabilidade, porque isso é validado, isso é testado, é muitos anos. Eu sou trader, eu não sou muito tempo de trader. A gente começou com o Cícero em 2013, 14, entendeu? Então, assim, para você atingir proficiência, eu tô estudando química
há quase que eu mestrado, doutorado, docência, eu estou há quase 20 anos, né? Mas se você perguntar quantos anos eu tenho de capoeira, eu tenho 25 anos. Pois então, é, assim, né, Ju? Então, assim, se você... Daqui a pouco o jiu-jitsu seu também vai estar com 20 e poucos anos, você vai ver. Eu acho que sim, tem grande chance, Cícero. É. Mas é que a questão da persistência, você conseguir fazer as coisas sempre, e sempre do mesmo jeito, a probabilidade estatística, ela retorna a você. Então, você, desde o começo, por exemplo, a mesma coisa que se você fizer uma escola, que nem muita gente aqui deve ter passado por outras escolas de trade, né? Mas a metodologia, vamos dizer assim, não quero usar o termo quantitativo, porque ele é um pouco vulgarizado, mas o quanto de sistemática, realmente, quantitativa, e hoje em dia não tem, eu não vejo no mercado brasileiro, tá? A não ser na época lá que foi o primeiro curso que o Cícero me recomendou a fazer, ele falou assim, vai fazer tape reading, Juliano, que assim você vai aprender primeiro como que os preços se movimentam. E daí foi dali que a primeira instrução, vamos dizer, quantitativa, que o Cícero me passou, sabe? E a partir dali, a questão da probabilidade, o quanto isso é estatisticamente favorável, a questão do controle de risco, porque só foi com seguindo as regras que as coisas começam a dar certo. Se você está num dia... E regra é só pivô protegido ou retorno à área de valor, e só isso é regra? Não é só isso que é regra. Tem várias outras regras acessórias que envolvem o trade que precisam ser seguidas. Você está com dor de cabeça? Você brigou com seu esposo, brigou com a sua esposa? Não vá fazer trade, entendeu? Então, essas regras que são regras, vamos dizer, da vida também tem que estar junto do trade. Porque o emocional conta muito. Mas eu tenho medo de clicar, ou eu tenho insegurança em achar que o pivô... será que é um pivô? Será que não é? E daí, quando eu vi, já passou o pivô e eu perdi a operação. Dói muito mais uma operação que você perdeu do que muitas vezes um loss que você tomou. Isso entendeu? aí. E outra operação vai vir outra. E você sofre porque aquela operação você não conseguiu fazer ela, porque era a operação do dia, ia bater a meta do dia, da semana, e você não pegou, e dói, aquilo dói. Então, assim, todo mundo passa por isso. Todo mundo gostaria de ter pego aquela operação no dólar ou aquela operação no ES, aquele dia que, e se eu pego, entendeu? Então, hoje em dia a gente tem tanta ferramenta que nos ajuda a fazer o nosso operacional mais fácil, mais tranquilo, com mais confiança. Isso que é importante. Porque não é todo mundo que é caveira, entendeu? Tem gente que é mais mole mesmo. E é por isso que a tecnologia está aí para a gente. Para igualar todo mundo. Então, o pivô protegido vai ser para todo mundo. Vai ser para o forte, vai ser para o fraco, vai ser para todo mundo vai aparecer o pivô protegido. E se não todo mundo tivesse as mesmas condições, né, Ju? Como seria o mundo? Essa é a ideia. Não é? E daí hoje a gente tem tanta ferramenta, vocês dá tanta coisa para fazer no próprio Ninja. Eu passei anos estudando Ninja e desvendando coisas, cada coisinha que você descobre num fórum, você descobre em uma live, você vai agregando no seu operacional e para deixar ele de mais tranquilo possível. Eu não quero operacional sofrido, eu não quero sofrer para fazer operação. Porque eu sou humano, eu não gosto de... Até quando eu vou aguentar? É só o Cicerão, velho. É só o Cicerão. E eu uso algo também, você sabe. Eu tenho alerta para o retorno à hora rompida. Eu tenho um robô que faz para mim. Tem um algoritmo que, como o Davi fez para mim, ele entra. Se ele der mais do que três barras, ele vai entrar como retorno à hora rompida. E Cícero, estratégia sua, que você
Você que traduziu a lógica operacional isso em aí. um sinal para trade. Então, que nem as pessoas, que nem veio eu não vou falar, mais um aluno da fraternidade, falou, Juliano, você não me ajuda com essa estratégia? Porque essa estratégia, eu fazia ela na época que eu operava commodities, não sei o quê. Uma história, Cícero, de 8 anos atrás, que a pessoa operava essa estratégia tal, e ele queria ver se ele automatizava de uma maneira que dava para ele operar, fazer as ordens, lançar as ordens, mas de maneira automatizada. E a estratégia tá dando certo, ele deixa rodar Legal. 24 horas o futuro rodando, e a estratégia é uma estratégia que pega 9 ticks, que tem um stop maior do que o game, só que ele faz muitas operações, e aí uma estratégia que era dele. Ele tinha estratégia, a própria pessoa tinha a estratégia dela. Não conseguia executar na mão, mas o robô faz. Faz. Então tem também esse outro lado, de você tem um insight de uma operação, que você quer ver se funciona, e você coloca ela, você automatiza ela, você faz backtest de maneira correta para você ver os resultados. Mas espera aí, Ju, não vai dar tudo para os caras hoje não. Ó. Gente, o Ju, ele vem na quarta-feira, pode ser, Ju? Pode ser, sim. Agora, quarta-feira às 8 horas ou que às 7, Ju? O que você prefere? Segunda, quarta e sexta, tanto faz, Cícero, porque o treino é Então, vamos manter às 8, porque aí você pode jantar. Tudo bem? Tá bom, Cícero, beleza, pode ser. Ó, quarta-feira às 8, o Ju vai dar para vocês essa aula bônus de automatização de estratégias, Eu acho que eu vou ensinar, Cícero, depois você me diz, ensinar eles um alarme por pivô protegido. Maravilha. E aí, gente, ó, para dar um sabor para vocês, depois dessa aula que o Ju vai dar para vocês, bônus, faz parte do programa, ele vem de gratidão e se doa para vocês. Esse ano a Capital de Fluxo vai lançar o Ju para dar um curso mais profundo, que vai ser agora. Agora tem data, tem os caras me cobrando, o Eduardo, ó. Agora tem data, Bia. Agora tem data. Acabando agora o evento de vocês, daqui a um tempinho, né, Ju? Vocês vão ver a complementação dessa aula bônus aprofundada no curso do Ju. O Ju, então, a gente está lançando o Ju numa parte de automatização. Ele não é só bom a automatização do Ninja, não, turma. Ele é um monstro também no Meta 4, essas coisas todas aí. O Ju para automatizar, eu falo para vocês, é a lógica, né? É a lógica da coisa. Ele vai falar do currículo dele para vocês. O Ju é aquela coisa que eu falei para vocês, ele é livre docente. Chegou, né, Ju? Sim, ainda não. Se estou vai chegar daqui a pouquinho. Tem chegar. pós-doc, tem, aqueles caras que, se eu fosse para a guerra, eu falo sempre, iria com o lado dele. Não só pelo conhecimento que ele demonstra, pela pessoa que ele é, pela resiliência e a determinação. Né? Eu falo para vocês que ando com pessoas que fazem bem para o cérebro e atitude de vocês. Né? Porque é demais. Vocês vão ver como vocês vão evoluir, tendo pessoas que querem evoluir, querem ir acima sempre. Não aceitar a mediocridade, não aceitar, né? Ela existe. A guerra é todo dia contra ela. Oi, pode falar, Ju. Tem o Pedro perguntando se dá para fazer as automatizações, precisa ter a lifetime. Não precisa. Não. Você envia a ordem pela onde você quiser depois, né, Ju? Como eu fazia no Brasil. O lance é você estabelecer a lógica operacional e fazer o ninja apitar para você. É isso aí. E aí, vocês não têm outro cara mais capacitado para fazer isso, porque ele conhece as ferramentas de vocês. Muito mais, profundamente, turma. E é profundamente mesmo, né? De lá no nível de script, você tem noção. Então, cara, ele tem não só o conhecimento de como fazer uma programação para vocês, como ele é trader. Isso que eu falo sempre. Ó. Vocês vão ver, depois vai vir o Leandro também, a parte de preparação mental. Gente trader. É um cara lá que ele sabe, ele está vivendo aquilo, está no campo de batalha todo dia. O João, um cara que tem 9 telas, e desde o começo ele fala assim, vou automatizar. E ele trabalha durante o dia. Tem uma coisa aqui, Gil, que eu falei para os caras assim, guardem 20 minutos do almoço de vocês, para vocês, operando na hora do almoço, para fazer Brasil, que é legal, tem volatilidade aqui. Pensem agora como seria esses 20 minutos com o Juliano ajudando vocês a fazer o que precisa ser feito para ficar mais fácil e objetivo vocês operarem. O efeito do grau de evolução que vocês podem ter é absurdo.
absurdo. Eu falo sempre, aí minha esposa, a gente conversa com o Ju sempre, eu falo, Ju, você tá, cara, com as melhores armas na mão. Melhores armas na mão. No século XXI, gente, é isso. Vocês têm que entrar de cabeça nisso. Quem viu lá o Flash Scan, quem me vê operando, eu fico ligando no robô. Eu posso operar, eu tenho um robô que posso operar o dia todo também. Só que o Cicerão é meio sentimental, né? Vou falar, Ju. E uma coisa também importante que muitas vezes não é abordada é o planejamento de boleta. É isso aí. Todo mundo fala, beleza, planejamento da entrada é perfeito, planejamento da entrada, mas o planejamento da boleta é muito importante também. O planejamento da boleta que vai dizer sobre as suas parciais, que vai dizer sobre a sua adição, que vai dizer sobre o seu descasque, sobre o seu trail. Isso aí eu queria passar no curso. Como que a gente vai fazer um planejamento de boleta para determinado tipo de operação? Estratégia de retorno de valor. Tem uma boleta específica. A estratégia para pivô pós-rompimento. Tem uma boleta específica. Então, desenvolver a boleta de acordo com a operação que você está fazendo. Porque a gente tem vários... mas eu só opero pivô. Beleza. A gente vai desenvolver a estratégia da boleta para o seu pivô. Que ativo que tem? Eu opero, sei lá, Nasdaq, ES, Russell. Você tem uma boleta específica para a operação e para o ativo. Então, isso é super importante e uma coisa que dá para fazer na Flash Scan, dá para a gente fazer no Ninja, dá para a gente fazer todas as plataformas, não, mas assim, cada uma tem a sua, vamos dizer, a sua vantagem. Umas são colocation, que é melhor. A gente vai ter o nosso lá no colocation na Flash Scan daqui a pouquinho, né, Júlio? Se tiver um tempinho para sentar de novo com o Hermel e com o Juan, acabamos isso aí, né, meu? E fazer a nossa lá e deixar rodando 20. Se o mercado tem 24 horas, vou colocar 25. Vamos fazer assim. Não, e aquela estratégia MID do FlexScan é uma estratégia, gente, que vocês... Sim, aquela ali... Nossa, não sei, vulgarmente, antigamente a galera chamava de pescaria. Hoje pescaria. Ela tem na BLK, galera. Então, e isso para operar opções de Petro, vale opções aí de commodities. Sim. Cara, então essa galera aqui tudo de commodities também. O Ju, galera, tem um conhecimento profundo também em opções. Então, estão num lugar onde o conhecimento é a nossa casa. Tá? Todas as pessoas que nós trazemos aqui para vocês são pessoas que passaram no selo Cicerão de garantia de qualidade. É simplesmente assim. Eu iria para a guerra junto com essa galera. Por isso que eu sou meio chato, tinham poucas pessoas. Eu fiz uma reformulação um tempo atrás. A gente estava formatando o produto, eu fiz uma revolução. Falei, não, cara, ou opera ou não está do lado da gente. E né, é sempre assim, o trader ele vai contar detalhes para vocês que o cara que não opera não sabe. Né? O Ju falou agora, o Juliano chamou de Ju, né? Ele falou assim, de trabalhar a boleta. Isso aí é fundamental hoje em dia. Lembra, 1% a mais, gente, na alta performance é um valor absurdo de resultado. Ju, vamos fazer o seguinte, então, quarta-feira o Ju vem para vocês, então, gente, já descansar. Ele vem para vocês e ele vai, então, dar esse aula bônus e iniciar vocês nesse caminho. Depois ele vai lançar lá o programa dele. Eu vou estar fazendo também. E tem uma galera da facilidade que já falou que vai. E é fantástico. É você simplesmente... Ele falou, cara, você já sabe que você gosta demais, então faz aquilo. A gente já sabe que vai operar. Ela falou assim, pivô pós-rompimento. Eu sou que nem o Cicerão, não quero nem saber. Pronto, vamos fazer um negócio rolar, meu. Eu quero operar na mão. E tá bom, e se ele te der o sinal sonoro para você, alinhou, tá legal. Imagina a sensação de certeza, de confiança que isso dá na nossa cabeça. Né? Uma confirmação a mais. Todos aqueles parâmetros que você fica lá olhando um por um, né? Programar tudo isso para te dar um sinal só. Né? Você ganhar vida, qualidade de vida. Isso é legal. Isso, o operacional nosso, o pessoal hoje vê, eu opero na cozinha. Eu opero na cozinha, porque quando ele dá o sinal, eu venho correndo aqui para... Eu também faço isso, eu e minha esposa fizemos isso várias vezes. Estava com meu irmão no hospital, né, Ju? A G, ela ligou tudo, né? Ela falou assim, tinha que gerenciar as crianças, quando dava o sinal, eu ia lá e... Mas não é mágica, né, Cícero? Não é mágica. É tecnologia, né?
Não, não é nem isso, é assim, se você achar, é um robô, eu vou ligar o robô e vou ficar em casa sem fazer nada. O É, robô, gente, ele é você, ele é o trader. exatamente. Então, se você estiver do lado, é como se fosse a sua mão clicando. Então, a, o quanto a eficiência do robô, ela é muito maior se você estiver do lado, selecionando as Sim. operações, É isso que eu fico ligando, fazendo o dia inteiro. ligando e desligando. Ele rompeu a hora de valor. Ah, eu vou ligar o robô de retorno. Ah, É, ele rompeu a, a área de valor. Ele fez o pullback. Ah, vou ligar o meu robô de pivô. Então, se você estiver do lado, você adequa, ele tá de lado. Ele está de lado, o mercado está de lado. Você liga o robô de consolidação. A consolidação é canal de é, consolidação, aquele inclinado de alta, é um robô específico. É um canal inclinado de baixa, é outro robô específico. Então, o robô, ele é uma ferramenta, mas quem vai ganhar o dinheiro é você. é isso aí. É você. E aí, turma, lembra da pausa? Eu gosto, né? Não sei se já foi falado, mas qual o risco para operar? Igual, eu falei na aula de semana passada, Rodrigo. Tirando o Nasdaq, 339226. Nasdaq você vai 5515 ou 4412. Foi na aula da semana passada, da quarta-feira. Tá bem? Dá uma olhada novamente. Eu também falei dos horários de operação de cada um desses ativos. Pode lembrar, Ju, pode falar. Então, mas essa questão de se aumentar a eficiência do seu operacional, tanto no sentido de você estar ali no momento que você precisa fazer a operação, isso é uma coisa, e outra coisa é essa questão emocional, que você não vai colocar em dúvida o momento da entrada. Porque É, eu sempre busquei a automatização por duas coisas. Primeiro, eu não tenho vergonha de falar, mas eu sempre fiz as coisas, eu sempre fui preguiçoso, tá? Eu sou preguiçoso. Então, dentro da minha cabeça não é não, viu, turma? não, assim, eu me considero, Cícero, eu poderia ser muito mais, eu sou Ah, trabalhador, sim, é todo mas mundo, né, assim, Ju? eu Então, me ó, considero preguiçoso. Então, eu procuro fazer automatização de todos os meus processos. Quando dá para automatizar, eu estou automatizando. e é bom, né, Ju? Eu uso aqui, é É bom muito de. A mais sensação é legal. absurda, pô. É, Qualidade de vida. Gente, é, eu consigo armar toda a alimentação da minha família, né? A gente é química, minha esposa, o Ju também, de armar a alimentação e conseguir comer bem, sabe? Falar, cara, eu fiz isso aqui, não tem coisa comprada, não, sabe? Dá tempo de fazer. Porque, põe um alto-falante, dá um laptop para cozinha. A gente faz assim às vezes, sabe? Quando prepara às vezes eu almoço na mesa. Né? Pô, eu tenho duas mãos só, não sou um polvo, né? Então eu vou ter lá, cara, tô lá comendo e não vou ter tanta mão para fazer as coisas que tem que fazer. Nessa hora que eu faço o quê? Eu automatizo completamente, ao máximo possível. Né? Porque esse é meu hora de trabalho, né? Vocês viram? Eu paro entre 1 hora, 3 horas eu não volto mais, eu descanso. Hoje eu dormi até porque eu parei à noite. Mas 1 hora né, da tarde eu fico cansado, né? E eu tenho que me alimentar também. Então eu falo, cara, eu quero otimizar isso. Né? Ali que nesses momentos que a minha performance começa a baixar, que eu estou usando mais graus de automatização. É isso, porque é um auxílio, eu quero continuar rendendo e performando. Então, o quê? Eu vou ligando acessórios para continuar o máximo de tempo possível em alta performance. Essa que é a ideia. e Tá Cícero, bem? só para fechar, Cícero, um outro aspecto que me tinha me fugido aquela hora, mas agora eu lembrei. Que um outro ponto que é importante, além de você, a questão da dúvida, tira a dúvida a hora que aparece o sinal, e daí o seu processo decisório fica mais fácil. Além disso, tem a questão de você conseguir operar 3, 4 ativos ao mesmo Ao tempo. mesmo tempo, com muita qualidade de vida. Então, esse outro... E muitas vezes, eu queria mostrar que tem ativos que fazem o mesmo movimento. Então, Ah, você vai mostrar na quarta, com certeza.
Então, às vezes um entra, o algoritmo entra, o outro entra atrás. Então, ele sempre, primeiro sempre dá Nasdaq, depois dá Russell. Primeiro sempre dá... e o ES? O ES também, ele vai um pouco atrasado, mas ele não tem retorno. Então, se adequa o algoritmo. É o mesmo algoritmo para todo mundo? Não, claro que não. Tem algoritmo para o ES, tem algoritmo para o Nasdaq, tem algoritmo para o Russell. Especificado já, exatamente. E então tem essa questão também de você da multilateralidade que possibilita a questão do algoritmo. Você pode operar lá em Interactive Brokers com o TradeStation, ao mesmo tempo que você opera o Forex com o MetaTrader e você opera o Futuros no Ninja. Então, essa questão de algoritmo, todos os livros que você vai estudar os algoritmos, eles falam que o segredo, os traders de algoritmo que mais perduraram no mercado foram aqueles que justamente tiveram vários robôs, diluíram, não é a mesma coisa que você dilui Exatamente. montando o portfólio, da mesma forma você tem que diluir o seu risco operando diferentes tipos de algoritmos. Robôs especialistas, né, Ju? Diluindo o risco de... Você não vai colocar todo o seu risco em cima de um robô só. Tem muita coisa que pode dar errado, e eu sempre falo, isso aqui nasceu para dar errado. É um negócio que vai dar, é uma coisa que tem grande chance, então você tem que se guarnecer de proteções para que você fique, se der alguma coisa errada em um, você pelo menos tem um outro que te fez o seu hedge. Então, essa questão de você ter... Às vezes um robô vai bem numa parte da manhã e o outro robô vai muito bem na manhã. E você pode desligar um que está indo mal e deixar o outro que está indo bem o resto do dia. Então, essa é a ideia aí. Sabendo interpretar um bom cenário, você vai usar sempre as melhores condições e ferramentas para tirar leite de pedra, gente. Isso é legal. Isso é isso. Ju, vamos então... Quarta-feira, às 8, aula bônus número 2, que é a número 1, eu já estou dando para vocês, né? Que eu dei essa aula de final para vocês mais profunda, né? De gestão de operações. Eu achei que as outras turmas negligenciaram um pouco essa parte. Então, eu foquei muito mais nessa final desse curso com vocês, que essa parte é fundamental para que vocês deem aquele pulo gigante de qualidade. E aí, com essa aula do Ju, na quarta-feira, olha... mimimi, historinha, vai ser tratado de uma forma bruta pelo Cicerão, viu? Olha, vai ser difícil mimimi. Eu falo, eu conto para vocês a seguinte coisa do meu coração para vocês, turma, né? Minha última participação com vocês aqui, prática praticamente, depois o resto é só convites, né? Usem o máximo da tecnologia em função de vocês. Acho que a maioria percebeu que o curso tem um formato completamente diferente do que tem no mercado. Então, olhe isso como uma vantagem, porque a maioria do mercado, 90 e poucos %, perdem. Então, perceberam que tem muita coisa diferente, tem muita profundidade, tem muita automatização, tem coisa que não tem por aí? Cara, aproveita. O mercado financeiro ele é muito próspero, porque a grande maioria perde. Então, vamos pegar para a gente. É essa a ideia. Esse é o mérito de fazer um negócio muito bem feito, com detalhe e muita técnica e conceito. Eu falei para mim muito tempo atrás, para mim, eu não quero mais ou menos. Falei, chega. Então, o resultado dessa minha escolha está nesses encontros que nós tivemos todos os dias durante esse tempo. E vamos ter por mais tempo ainda, que são os controles e gestão que nós vamos fazer agora durante 4 semanas com vocês. E aí as aulas são na sexta-feira, na aula de resultados, e o nosso bate-papo no WhatsApp, para continuar se vendo ali. Se agarrem nos seus objetivos e sonhos, porque só isso realmente vale a pena, turma. E vamos fazer o processo. Ju, te vejo na quarta, às 8 horas, na sala de Ju. Não percam essa aula. Pessoal lá da comunidade, da fraternidade, olha, agora vocês têm outra cabeça. Venham sedentos, porque depois disso daí o Ju vai aprofundar naquele curso que ele prometeu. Tá aí, a promessa feita, ele vai dar para vocês aí depois. Essa emenda maravilhosa, eu estou vendo aqui na outra tela, está sensacional, vai ser bacana para vocês. Ju, brigadão, muito obrigado. Quarta eu te encontro. Gente, eu recomendo pessoalmente, eu, Cícero e Cicerão, recomendamos aqui. E a Angélica também. Vamos embora.
Vou estar junto, hein? Eu vou estar junto, eu vou estar junto. Vocês, essa turma, já tá, ó, depois que ele terminar essa parte aí de automatização, essa aula bônus, ele vai lançar o curso, e esse curso é específico de presente para vocês, vocês vão adorar. Vocês vão ver que, meu, é simplesmente disruptivo com tudo que você está vendo até agora. Tá bem? Grande abraço, Zu, grande abraço a todos aí. Obrigado. Fiquem bem. Muito boa noite. Obrigado, turma. Sensacional de aula. Ah, o Ciro, vamos operar. Você pode operar tudo com os mesmos preceitos, tá bem? Então, você pode operar tudo. Não, só aqueles do domingo lá. O resto não é, eu não acho legal. Então, vai ser o quê? Esses daí, e dólar e índice, que eu vou falar com vocês com o Ju, lá na parte de automatização, tá bem? Que aí você pode sair automatizando muita coisa no dólar já também. Tá bom? E, Fabio, acabou ali, tá bem? Qualquer coisa, se precisar de alguma aula mais profunda aí, a gente se organiza, não tem problema nenhum. Mas a partir de agora, vocês vão ter muita coisa legal, vão automatizar, e tudo que está faltando para vocês sentem que, puxa, se eu fizesse tal coisa melhor, vai poder ser o quê? Automatizado, e vamos usar tecnologia, que estamos no século XXI e a gente tem essa raiz grande na tecnologia. Nós adoramos a captura de fluxo, nós não falamos mal disso, nós usamos em quantidades absurdas se for necessário. Grande abraço, boa noite, tchau, até quarta-feira, não percam. Tchau, tchau. Boa noite, Cícero.